nunca, tipo, vem de berço de ouro. Minha mãe passou perrengue pra caralho. Então, eu realmente falo, qualquer pessoa que quiser pagar o preço e seguir o que o coração manda, cara, não tem como dar errado. Não é que vai ser fácil. Então, enfim, é nesse sentido. Vamos, você só me avisa, manda link que eu movimento. Ok. Tá Rodrigo, bom. posso ir, cara? Deve ir, velho. Jurubebas. Muito bem, seja bem-vindo de novo ao Jurubebas. É isso aí, Jurubebas. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa diferente, muito especial e que fez uma coisa que todo mundo sonha em fazer, né? Um belo dia ela tomou a decisão de fazer o que ela gostava de verdade, ou seja, o que ela amava fazer. E o resultado você vai ficar sabendo durante o nosso podcast, ou seja, durante a conversa que a gente vai ter com a Queca, que é empresária, né? E a gente vai entender o que é vida nômade, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, sucesso, carreira, enfim. Mas fundamental é o seguinte, a Queca descobriu que o maior potencial dela estava numa determinada coisa que ela amava fazer e tomou a decisão de fazer. E você vai saber o resultado disso durante o nosso podcast aqui, durante o papo que a gente vai ter com ela. Mas antes eu quero dizer para você se inscrever no nosso canal, porque isso traz relevância, é muito importante para a gente a sua inscrição, né? Que você compartilhe o vídeo, porque a Queca com certeza é uma inspiração para um monte de gente que ainda está em cima do muro, né? Faço o que eu gosto, não faço, né? Assinar aí, clicar no sininho das notificações, enfim, né? Nos ajudar a fazer o canal e o podcast chegar num número muito maior de pessoas, beleza? Queca, prazeraço tê-la aqui com esse sorriso cativante, beleza? Seja bem-vinda ao Jurubebas. Muitíssimo obrigada, é uma honra participar de um podcast aqui da minha terra, né, que eu sou aqui de Goiânia, muita gente não sabe de onde eu sou, porque eu vivo pelo mundo. Obrigada mesmo, eu amo falar desse assunto e como a gente estava dizendo antes, eu acredito muito que todo mundo tem um potencial e foi difícil eu tomar coragem para tomar essa decisão e agora eu acho que é como uma obrigação social falar sobre isso para as pessoas e tentar de alguma forma inspirar a fazer o mesmo. Queca, você foi bombeiro durante 12 anos, fez concurso e tal, você tinha uma carreira, né? Teoricamente, para a maioria das pessoas, aquilo te oferecia segurança e tal. E aí um belo dia você falou, quer saber? Não é exatamente isso que eu quero e eu vou fazer outra coisa. E essa decisão não é uma decisão fácil. Milhões de pessoas gostariam de tomar essa decisão. Gente que trabalha em banco, gente que trabalha no comércio, gente que tem profissão, médico, que é dentista, que é engenheiro, que é advogado, tal, que sonha em fazer outra coisa, mas nunca toma a decisão. Como é que foi para você abandonar uma carreira com 12 anos já, né, alguma coisa que te ofereceria segurança para o resto da vida, por aquilo que você sabia que amava fazer? Então, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, porque eu nunca sonhei em ser bombeira. As pessoas acham que, né, porque é um sonho de criança, todo mundo tem. Eu não. Aconteceu, eu terminei a faculdade, só que eu me apaixonei pela corporação, assim, sabe? Eu achava que não tinha um trabalho que comparava com salvar vidas, né? Eu trabalhei no operacional 12 anos, eu dirigia viatura, então dirigia caminhão, mas a maior parte do tempo eu trabalhava no resgate, então eu dirigia ambulância e tudo mais. E eu gosto muito de adrenalina, o operacional ele traz isso, né? Todo dia se começa um dia de plantão, você não sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer ou nada pode acontecer. Só que eu sempre amei viajar. E aí, a escala me permitia, então, por muito tempo, assim, eu alternava as minhas viagens. E eu achava que eu ia aposentar no bombeiro. Como você disse, a questão da estabilidade é uma coisa que as pessoas procuram, sem entender que não existe estabilidade. Tá tudo certo que sim, né, é um concurso, mas com as leis, principalmente o militarismo, com as leis que estão vindo agora, francamente, eu não sei se a minha turma vai ter essa aposentadoria integral que a gente acha. E aí eu comecei a viajar, foi um processo, né? E teve um dia que eu parei e falei, cara, eu tô esperando, eu tinha 12 anos de carreira, só que só contava 10, porque eu tinha tirado uma licença. E eu falei, daqui 20 anos eu aposento.
Aí eu falei, mas eu não sei se eu vou. Nas redes sociais, nas minhas viagens que eu fazia, assim, pra mim, eu falava tanto do hoje, da gente viver o hoje, da gente não saber sobre o amanhã. E eu falei, mas eu tô esperando o amanhã como se eu, com uma certeza do que eu tenho amanhã. Tô vivendo um outro tempo. E falei, o tempo tá errado. é o presente. Eu falei, aí eu me vi, de certa forma, hipócrita, sabe? Eu falei assim, não, isso tá errado. E aí foi uma série de acontecimentos, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso fundamentar essa decisão, porque assim, não eu acho que tá tudo bem as pessoas que tomam, cada pessoa tem um modus operandi de viver a vida, mas eu preciso ter assim, ó, eu preciso que o meu coração esteja ciente do que eu tô fazendo, entendeu? E eu queria muito, mas eu não sabia como, sabe? Eu acho que todo mundo passa por isso. Quando Claro. você quer muito fazer uma coisa, você fala, como? Ah, tá, trabalhar com viagem. Como? A vida inteira, eu gostei de viajar sozinha. Então, eu tô no meu país 98, pelo menos 70 países eu fui sozinha. Eu amo estar sozinha num país novo, fora da minha zona de conforto. E eu odiava viajar com pessoas. Odiava. E aí os meus seguidores do Instagram começaram. Ah, deixa eu viajar com você, quero viajar com você. E eu falava, pelo amor de Deus, nunca, não quero fazer isso. E aí a minha empresa, sabe como ela começou? Eu já vou entrar nesse assunto. Eu falei, se eu não pagar pra viajar, eu já tô ganhando dinheiro. Porque 70% que eu ganho Com certeza. vai pra viagem. E aí eu consegui uma empresa que falou, se você levar 10 pessoas, que foi um trekking de 7 dias, em montanha, acampando, mochila nas costas. Ele falou, se você levar 10 pessoas, o seu sai de graça. E eu levei 14. Tipo, em uma semana, eu consegui um grupo de 14 pessoas. E até então, a gente foi e eu tava assim, que legal, não tô pagando e tudo mais. Tô fazendo o que eu gosto e não tô pagando. Exato. Pelo menos isso. E aí, quando a gente subiu, esse trekking é bem puxado, quando a gente subiu no topo do Monte Roraima, que fica na Venezuela, a tríplice fronteira entre a Venezuela, Guiana Inglesa e o Brasil, só que você acessa pela Venezuela. Eu vi as pessoas chegando, chorando, eu me emocionei, aí eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero transformar a vida das pessoas, porque assim, ninguém sai diferente quando sai de uma viagem. Eu desconheço um ser humano que viajou. Sai diferente. Sai. Eu não sei em que nível. Chega uma pessoa e volta outra. Totalmente. Porque assim, eu acho que viajar expande o nosso universo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, daquela rotina, é como se a gente acessasse um nível de consciência diferente, entendeu? E aquilo virou todas as chaves na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Não tenho ideia de como, porque eu fui... Quando você é funcionário público a vida inteira, empreender é a coisa mais difícil do mundo. Acho que nem só pra quem é... A gente não aprende isso na escola, né? Não, infelizmente, todos, né? Todas as pessoas sofrem desse problema, quando resolvem fazer alguma coisa. Exato. Porque e aí você tira o tapete, tira o chão do... Total. Entendeu? E você tem que começar uma coisa nova. Agora é por minha conta. Exato. Agora não tem nada pronto. Ou eu faço ou não vai existir nada. Ninguém vai pegar e fazer. E aí eu falei, é isso e tal. E aí isso foi mais ou menos dia 14 de março de 2020. E aí no dia, são 7 dias sem internet, sem celular. Quando a gente desceu, a gente descobriu que o mundo estava em pandemia. Dia 17 de março, nós somos o último grupo de brasileiros a sair da Venezuela. Jesus. Aí eu virei, já caí o bombeiro, nós tínhamos 4 bombeiros no grupo, né? E aí o bombeiro deu quarentena compulsória pra gente, tipo assim, não tinha opção. Eu sempre, desde que eu voltei da Austrália, que eu fiz um intercâmbio pra lá, eu tinha os próximos 6 meses agendado viagem. Então eu tive que cancelar vários outros. A pandemia todo mundo sabe o que aconteceu. E aí eu tive que mudar tudo. E aí eu falei, que Deus, assim, eu acredito muito em Deus. E eu falei, Deus, que sinal é esse? Você me mostra o que eu quero fazer e fecha as fronteiras? Aí eu falei, não é hora. Trabalhei na linha de frente desde o início. Eu tive apenas esses 15 dias, porque quem estava fora do país teve que ficar com essa quarentena. E aí passaram uns 15 dias, linha de frente, que pra mim hoje foi uma bênção, que foi, assim, na verdade foi a minha despedida do bombeiro. Ou seja, durante a pandemia você foi pra linha de frente do bombeiro. No resgate. Você já sabia o que queria, você já tinha tomado a decisão, mas estava lá no bombeiro. Isso, na verdade eu não tinha tomado a decisão. Eu tinha encontrado dentro do meu coração. Eu falei, nossa, logo porque às vezes as possibilidades estão nas coisas que você acha que você não gosta. É interessante isso, né? Leal, eu sabia o que eu queria. A decisão já estava na minha cabeça. Agora, como eu ia fazer isso, eu ainda não sabia. Exato, era exatamente. Só que eu falei, eu não preciso. E aí é claro que eu tava, de certa forma, numa zona de conforto, porque eu tinha um trabalho que eu gostava, então eu não tinha aquela coisa, tipo assim, nossa, eu preciso resolver. Não, o mundo tá parado.
né? O que eu posso fazer... Literalmente o mundo parou. Exato. Então foi muito bom, porque eu não lembro a última vez em que eu me dedicava, assim, 100% pro bombeiro. Porque eu tirava os plantões e eu sempre viajava. Então, a minha rotina era, tipo assim, do quartel pro aeroporto. Do aeroporto pro quartel. Então, durante a pandemia, eu me despedi, de fato, assim, sabe? Foram ali 5 meses que não tinha... Era trabalhar. E aí eu coloquei uma rotina, comecei a fazer yoga. Que tudo é aquela coisa, gente. A gente não dá valor pros pequenos... feitos do dia a dia, e são eles que mudam tudo. A gente não vai mudar a nossa vida começando, agora eu vou mudar tudo, não. É pouco a pouco. E aí eu comecei a praticar yoga, que foi uma das coisas que me ajudou muito quando eu fui pedir exoneração. Eu fui pra Índia fazer um retiro de 1 mês. E o bombeiro, eu tinha organizado umas trocas e tava dando errado. E foi o que me impulsionou, que eu falei, esse curso não é inegociável. Eu vou pra Índia. E aí eu vou chegar nessa parte aí na frente. Resumindo. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? E quando começou a flexibilização, eu falei, vou fazer o que ninguém tá fazendo. Eu vou mostrar como tá a retomada do turismo no Brasil. Porque eu queria muito, eu morria quando eu conhecia um gringo e ele perguntava pra mim se eu tinha conhecido a Amazônia. E eu falava que não, e ele tinha. Eu falava, como que eu não conheço a Amazônia? Tem, assim, a maioria dos brasileiros, a gente dá mais valor pras coisas de fora do que, sabe? Com certeza. E aí eu pus essa meta, eu falei, eu quero conhecer todos os estados brasileiros e eu quero conhecer o meu país. Porque eu achava que eu ia, tipo, ir pra fora, igual eu fui pra Austrália, fiquei 2 anos lá, e que não voltaria. Então eu falei, eu vou conhecer o Brasil, porque quando eu voltar, eu vou visitar minha família, eu não vou ter tempo pra ficar viajando no Brasil. E eu fiz um projeto com uma fotógrafa, mostrando a retomada. Então a gente começou em Aracaju e eu terminei no Pará. Você já viu aquela frase assim, ó, dá o passo que Deus dá o chão? É a frase da minha vida, eu vou até tatuar essa frase. A gente às vezes fica esperando a vida acontecer e ela acontece. Porém, se a gente não focar ou se a gente não intencionar o que a gente quer, as coisas não acontecem. Então eu comecei a movimentar nessa viagem. Eu conheci várias pessoas, inclusive uma grande amiga de Noronha. Todo mundo tem uma visão de que Noronha é muito caro, que Noronha é impossível. Já foi Noronha? Ainda não. Tem que, é meu lugar preferido no mundo. Noronha é, assim, muito especial. E eu falei, não, é muito caro, né? Como assim fazer uma expedição pra lá? Porque ela falou, vamos fazer uma expedição em Noronha. Ela morava lá há mais de 10 anos, quase 10 anos já. E eu, não, e tal. E eu já só tinha a expedição do Monte Roraima. Cheguei em Noronha, me apaixonei pela ilha. Aí eu peguei os meus stories, assim, um dia. Falei, galera, tô indo pra Noronha. Quem quer ir pra Noronha? Organizei uma expedição, assim, bem no achismo em relação a financeiro, porque o meu objetivo ali não era nem ganhar dinheiro, era tipo, deixa eu ver como que isso funciona, deixa eu conectar pessoas, deixa eu ver como é que tá, tipo, a minha credibilidade, se as pessoas, né, querem ou não querem viajar comigo. E aí, tipo, em 3 dias eu lotei 2 turmas, 30 pessoas. Pra ir pra Noronha. Eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Organizei as coisas e tal. E aí eu percebia que quando era esse tema, assim, toda a minha alma tava ali, sabe? Sentar e sonhar com as coisas. E vamos ver, e vamos fazer esse passeio, aquele passeio. E a expedição foi um sucesso. Foi assim, foi incrível, sabe? Eu lembro que na mesma turma tinha uma... De novo, as pessoas foram transformadas. Foram, tipo, de gente chorando, assim, no passeio de barco, falando, meu Deus, eu não acredito que eu tô vivendo isso. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui fortalecendo. Aí eu chegava no bombeiro, trabalhava no esporte avançado, tinha plantão que a gente atestava, tipo, 8, 9 óbitos. E eu chegava nas expedições e nas viagens, eu convivia com os melhores dias das pessoas. E aí eu tinha 2 coisas na minha mão, assim, porque salvar vidas e tudo mais, mas aquela energia, a gente vive em hospital. E aí o militarismo, assim, eu tenho muita gratidão pelo bombeiro e eu saí na hora certa porque eu já tava tomando um ranço. Começaram a fazer denúncia anônima, começaram umas perseguiçõezinhas, começaram umas coisas que começou a drenar a minha energia, entendeu? Porque assim, com 12 anos de carreira, não sei se a galera entende muito de militarismo, você tem a sua ficha, você tem as punições, você tem várias coisas. E eu saio com a minha ficha limpa. Eu nunca, assim, eu sempre tive muito carinho pela minha profissão, apesar de que as pessoas sempre de fora, você já percebeu, né? Ah, porque ela só viaja. Beleza, eu viajava. Claro. Mas quando eu tava ali, eu tava ali. É a mesma coisa de contar a sua história em 15 segundos. Exato. Não, porque aqui era bombeiro, parou, tal, tomou outra decisão e explodiu, hoje tá milionária. Exato. Como assim? E foi fácil, teve sorte. 15 segundos, cara. Exato.
Exato. E aí, foi acontecendo isso e eu fui... E sabe, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que às vezes quando acontecem certas coisas ruins na nossa vida, a gente tem uma tendência natural de reclamar. Só que essa coisa ruim pode ser a bênção, a sua maior bênção. Porque eu nunca esqueço que uma das coisas que me deu um super gatilho foi um dia que um sargento... A gente tinha uma troca de serviço... Eu liguei, ele me ligou gritando comigo de um erro dele, assim, de uma besteira, de um erro dele. Ele ligou e gritou comigo no telefone. E eu lembro de escutar aquela ligação. Eu falei, eu não preciso passar por isso. Tipo, nem minha mãe grita comigo. O que eu tô fazendo aqui? E hoje eu agradeço, porque foi o que eu falei. Eu não preciso estar aqui mais. Foi o gatilho, a espoleta. Foi. Que aí eu falei assim, não. E isso tá acontecendo o tempo inteiro. Eu falo que o universo dá sinais o tempo inteiro, sabe? E a situação de desconforto que às vezes a vida coloca a gente é justamente pra gente se movimentar. Claro. E as pessoas ficam reclamando, as pessoas ficam assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, e a vida tá acontecendo. E a gente tem que agir. E aí, voltando lá, foi indo, aí eu tava mais ou menos, eu conciliei com o bombeiro durante 1 ano, mais ou menos, e aí foi, meu Deus, eu não sei nem como que eu sobrevivi, porque tipo, eu ia viajar, ia pra Islândia, fazia uma expedição, voltava, aí tinha um plantão, e aí aquela correria, às vezes você não dormia. E eu, por um tempo, achei assim, todo mundo olhava e falava, mas a sua vida é perfeita, porque você tem um concurso público, uma estabilidade, você viaja o mundo, e eu me enganava que aquilo tava lindo. Uhum. Ou seja, a gente acha que a gente pode ter tudo na vida. E na verdade a gente pode. Só que a gente tem que entender como é que é esse pode. E eu falo que eu só não adoeci porque o outro lado era muito lúdico, né? Então eu saía daquela correria de plantão de não sei o quê. E aí eu ia ver a Aurora Boreal. Né? Aurora Boreal, isso. Recarregava. Maldivas e tudo mais. E aí quando aconteceu esse episódio... E aí eu já tinha essa viagem pra Índia que eu não tava conseguindo as trocas. E eu, às vezes, o povo fala, como você escolhe os países? Às vezes eu simplesmente acordo, igual agora eu quero ir pra Mongólia, acampar no deserto de Gobi. Tipo assim, é uma coisa. Eu não sei te explicar de onde vem. Vem. E esse retiro vem. Eu já tinha morado na Índia, feito um intercâmbio com 17 anos. Não tinha dado muito certo. E aí eu tinha aquela ideia de que eu precisava voltar pra ressignificar. E aí, no meio disso tudo... Um grande amigo, Daniel, que ele é médico, largou a medicina convencional para trabalhar com desenho humano, que é uma ferramenta de autoconhecimento, passou lá em casa. Ele é de Minas, do nada ele passou lá em casa e fez essa consultoria, assim, informal sobre o desenho humano. E o desenho humano, ele fala qual o tipo de energia que você veio emanar, o que você veio fazer no universo. E no meu tipo áurico lá... Eu sou manifestadora e eu vim inovar, trazer coisas novas. Aí ele, resumindo assim, toda a consultoria, ele falou, você veio trazer mudanças, você veio inovar, você veio trazer coisas pro mundo, novas. E você tá como militar, você tá num lugar que é assim ou não, que você não pode, né, criar e tal. Ele falou, tá tudo bem, você continuar e tudo mais. Você tem o potencial, só que não usa é isso. Se quiser. Na hora que ele falou isso, eu juro por Deus, eu levantei, liguei pro meu subcomandante, fui lá no quartel. Falei, eu quero ir embora, eu quero minhas contas. Aí ele, como assim? Falei, quero. Eu tô no meio militar, eu assinei uma ficha sabendo onde eu tô entrando e eu tô batendo cabeça com isso. Não é o bombeiro que tá errado, não é o militarismo que tá errado. Eu tô no lugar errado. E ele foi super querido, que me deixou assim, nossa, sério, ele foi super querido, falou assim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu falei, o seguinte, eu tenho um retiro, eu não tô conseguindo, porque eu fracionava as minhas férias, eu pegava 15 dias, e os outros 15 dias eu fazia troca de plantão, então eu tinha 60 dias de férias por ano, entendeu? Uhum. Só que eu não tava conseguindo as trocas. Falei, então me dá minhas férias. E aí, no funcionalismo público, você tem um plano, você tem que falar com 1 ano de antecedência, porque eu era motorista, eu não posso sair todos os motoristas, tem toda uma organização. E faltava 1 mês, 20 dias. Aí ele, beleza, me deu as férias. Eu, lá no fundo, porque assim, eu não tinha uma empresa consolidada, eu tinha uma perspectiva de 3 expedições pra frente. Você sabia o que queria e sabia que dava certo. Exato, mas assim, não tinha nada certo, porque às vezes a pessoa, quanto que você gastou, quanto que você tinha guardado? Porra nenhuma, não tinha nada guardado. E aí eu pensei, até eu lá no fundo falei, quer saber? Eu vou passar 30 dias na Índia,
fazendo yoga e meditando. Eu vou conseguir esperar, porque se eu esperasse mais um ano, eu ia ter mais uma licença premium, que você fica 3 meses, né, e você recebe o salário. Eu tinha feito um investimento num apartamento, ele ia ficar pronto. Eu falei, é o dinheiro que eu preciso pra imobiliar ele, alugar e viver minha vida. Tipo, viver minha vida, focar na minha empresa. Quando eu cheguei na Índia, várias coisas aconteceram. Eu tive uma desinteria, uma infecção alimentar. Mas assim, foi incrível, foi incrível. Com mais ou menos 10 dias, eu não me via com a farda. Foi a coisa mais estranha. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu pensava no bombeiro, era como se... É igual agora. Eu tenho muita gratidão, foi incrível. Muito da queca pelo mundo tem... o bombeiro. Eu vou só abrir um parêntese, mas não perco o seu raciocínio. Você falou, não sei o que aconteceu. Eu sei, você nasceu. Ponto. Exato. E aí, beleza. Aí eu fui e falei, eu não sei se a minha empresa vai dar certo, mas que bombeira eu não vou ser mais. E aí quando eu voltei, assim, eu falo, foi muito especial. Eu tinha um plantão que eu tinha que pagar para um colega. E nesse plantão, adivinha qual foi a minha última ocorrência fardada como bombeira militar? Nem imagino. Um parto. Deus me deu vida. Então, eu acertei, né? Exato. E foi tão simbólico aquilo, porque assim, bombeiro a gente sabe que faz. Bombeiro faz tudo, né? Faz parto. Que eu falo que assim, lá quando eu fazia estágio no COB, o povo eu já recebi ligação do povo pedindo pro bombeiro ir lá trocar o pneu na BR. Então, assim, o bombeiro é maravilhoso, sabe? Tudo salva o bombeiro. Só que no meu serviço diário ali, era óbito, era muito mais óbito do que, assim, eu lembro que em 12 anos eu devo ter participado, tipo, de 3 partos, em 12 anos. Foi vida. E aquilo pra mim foi muito simbólico, foi como se, tipo assim, foi Deus falando pra mim, vai minha filha, vai que é isso. E aí depois que eu saí, parece que eu saí eu tô com 35, vou fazer 36, eu tava com 34 anos na época. E quando eu decidi, é como se, pra várias pessoas que olhassem de fora, pode ser, nossa, você não tá muito velha pra mudar, nossa, mas a estabilidade. E aí uma amiga, no último dia, ela chorou, falou assim, você não vai chorar, né? A última vez que você veste essa farda. Aí eu olhei pra ela e falei, mas é a primeira vez que eu vou fazer tanta coisa, eu vou viver tanta coisa que eu nem imagino. E assim foi. E aí, desde então, eu saí, aí eu já fui pra uma turma, foi, eu acho que a maior turma. Eu levei, tipo, 37 pessoas de uma vez pro Jalapão. E aí eu fui inventando o destino, a vida foi acontecendo. 2, 3 meses depois eu virei nômade, que não foi uma decisão de, tipo, um planejamento. Da minha vida, tudo aconteceu, sabe? O bombeiro aconteceu. Eu falei, beleza, quero um concurso. Bombeiro. É lógico que aconteceu, porque eu sempre vibro muito as coisas, sabe? Igual quando eu tava no Monte Roraima, pandemia e tal. E eu não parava. Eu falo que a vida que eu tenho hoje, eu não passava um dia sequer sem pensar nela. E esse é o maior sinal de que, você que tá assistindo a gente aí, que a gente sabe quando a gente tem uma vontade no nosso coração, que a gente não passa um dia sem pensar nela. E eu não parava, sabe? E eu falava, tá errado. Sabe, eu tenho que ter coragem de fazer isso. Porque assim, e aí, o que eu fiz da minha vida? Eu falo tanto de viver, porque aí eu já criava conteúdo no Instagram, eu já viajava bastante. E o que sabe, tipo, minha mãe não vai fazer isso por mim. Meus amigos não vão, meus seguidores não vão fazer isso por mim. E eu falo que foi a decisão mais desesperadora, mas a decisão mais acertada. Porque assim, eu lembro que quando eu fui, quando eu decidi não, mas pra chegar, eu tava fazendo terapia, me dava desespero. Porque assim, eu já tinha condicionado a minha mente que eu ia aposentar com 30 anos, e aí eu ia ter aquele salário, e aí eu poderia ter empréstimo. E é uma coisa tão assim, tipo, perto da vida que eu levo hoje, das coisas que eu faço hoje, que eu falo, meu Deus do céu, se eu pudesse pegar as pessoas que hoje me procuram e a gente conversa e falar assim, tá dentro de você, sabe? Vai, faz. Eu vou fazer mais um comentário, porque eu acho importante, muito importante, porque assim, eu, na posição que eu tô aqui no podcast, né, eu sou um âncora, e a minha principal função é escutar. Essa é a minha função. Só que quando eu escuto, né, eu vou tentando traduzir algumas coisas para as pessoas que você está dizendo aí, só que você não está dizendo claramente, né? Então eu vou traduzir uma coisa da sua conversa até aqui, né? Tudo que você falou aí
eu vou criar aqui uma imagem para que quem esteja vendo o podcast entenda, né? É assim, ó, você começou a nascer no dia que você falou assim, é isso aqui que eu quero. Pois bem, naquele momento, você, é como se toda vez que você se olhasse no espelho, você estava se vendo de uma forma diferente. E aquilo vai apavorando qualquer um. Imagina hoje você olha uma coisa, amanhã você olha outra, e vai mudando. Chega uma hora que o negócio é tão exacerbado que você se entrega, que é o que aconteceu com você lá na Índia. Ó, então, você nasceu de verdade. E aí, isso é uma coisa que acontece, mas só se a pessoa permitir. Você acabou de dizer, cara, tá tudo dentro de você. Então, a pessoa que pelo menos perde, ganha, vamos dizer assim, né? Alguns minutos do dia, né? Para dizer, não, eu vou viver esses próximos 10 minutos no presente. Exatamente no presente, com tudo que tem aqui, com tudo que me rodeia. E aí eu vou me perguntar, é isso mesmo que eu quero? Ou seja, quando você faz essa pergunta, normalmente, assim, não, você trabalha no Banco do Brasil, mas o que você queria mesmo era fazer pastel, né? Pois alguma coisa fala isso para você. Aí cabe a você tomar aquela decisão. Só que essa decisão, ela é completamente complicada. Imagina, cara, eu sou subgerente, eu sei lá o quê, do Banco do Brasil, eu tenho uma carreira e tal. Como é que eu vou parar com isso e fazer pastel? Cara, deixa eu te falar. Fazendo. Sinto muito, né? Assim, quando você descobre o seu verdadeiro talento, você fala, ó, de onde surgem os roteiros, os locais, como é que eu penso nisso, como é que eu pensei naquilo e tal. Tudo tem a ver com o seu talento. Tudo. E aí é o seguinte, quando você permite que o seu talento guie a sua vida, aí acontece tudo isso que você falou. Exato. Você entendeu? Porque é muito fácil, né? É tipo assim, Queca, como é que você pensou nesse negócio aí do jalapão? Cara, as coisas... Você acredita que foram os meus clientes? Me leva pro Jalapão. Eu falava, gente, sério, eu abri a turma, deu tipo 35 pessoas a primeira turma. Então, assim, por isso que eu tô falando, os sinais estão aí o tempo inteiro. Você aprendeu a ouvir, né? Exato. Isso também é outra coisa importante. Ó, você tá escutando? Eu pergunto isso pra muita gente. Muita gente que vem, pô, Leal, minha vida tá uma merda, não sei o quê e tal. Ó, deixa eu te falar. Você tá escutando o quê? Não, essa vozinha aí que fala contigo todo dia. Ou você não sabe as merdas que você tá fazendo? Claro que você sabe. Exato. Todo mundo sabe. Eu podia estar assim, mas é porque não sei o quê. Eu podia estar assado, mas não, mas amanhã, depois da manhã. Ou seja, você mete a porra da bunda no futuro, entendeu? Exato. E larga. Cara, o que tá acontecendo é aqui, agora, meu irmão. Entendeu? Ou isso, ou então a angústia de você voltar pro passado e não conseguir sair de lá. Enquanto isso, o presente tá rolando e nada tá acontecendo. É assim, cara, você tá comendo aí um prato maravilhoso e tal. Que gosto que tem? Exato, é o costume. Qual assim, é o gosto, cara? Qual é o gosto? Não, você está comendo e pensando em alguma coisa do futuro ou alguma coisa do passado e o presente que está rolando ali, você está cagando e andando para ele. Isso é uma burrice. Mas isso acomete todo mundo. Todo mundo. Você demanda uma energia, você sair desse estado. E tomar essa decisão, assim, por que eu acho do caralho ter uma pessoa como você aqui batendo esse papo? Porque, porra, milhões de pessoas vão assistir isso e vão dizer, puta que pariu, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas Exato. A gente sabe. Entendeu? Olha o que aconteceu. Eu lancei um livro. Aí no meio disso tudo, eu queria viajar o mundo. Eu não me achava boa pra escrever. Eu achava que eu não... Sabe? Tipo, eu tinha essas coisas, só que eu falava... Eu preciso falar essa mensagem pro mundo. E aí, eu desisti desse livro várias vezes. Demorei mais ou menos uns 3 anos pra escrever ele. Eu lancei ele ano passado. E o livro, ele chama Se Você Não Sabe Qual é o Próximo Passo... Talvez seja a hora de viajar. Porque como eu comecei falando, eu acho que a viagem, ela transforma qualquer ser humano. Independe do que ele
onde ele tá, transforma. E aí eu saí lançando esse livro, lancei ele em umas 4 cidades aqui no Brasil. E aí chegou uma seguidora lá no Rio, que morava no interior. Ela chegou e falou, eu viajei 3 horas pra estar aqui. Eu preciso ler o seu livro, eu sou da Marinha. E eu me identifico muito com a sua história. Eu já tinha pedido a exoneração. Só que eu tenho muito medo. E ela começou a me contar. E aí, perseguições, várias coisas que ela tava vivendo. E eu assim, olhando pra cara dela. Aí ela falou assim, mas eu tenho medo de dar errado. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas tá dando certo? Aí ela disse que aquilo mudou. Ela pediu exoneração na mesma semana, eu acho. E hoje, inclusive, ela trabalha com viagem. E aí, isso veio pra mim. Eu acho que ela nem sabe o quanto ela me ensinou com essa conversa. Porque eu falei assim, a vida das pessoas, muitas pessoas, já tá dando errado. Claro. E aí elas estão com medo. Elas não compreendem, né? Que já tá dando errado. Exato. E aí o que você disse de não estar no presente, eu recentemente fiquei 10 dias. Você já ouviu falar da Vipassana? É uma meditação, na verdade, que veio da Índia, tem no mundo inteiro. E aí eles têm retiros. Eu fiquei num retiro de silêncio de 10 dias. 10 dias meditando 10 horas e meia por dia, acordando 4 horas para meditar, 2 refeições vegetarianas, e que acabava, tipo, sei lá, você almoçava meio-dia e à tarde você tomava um chá. E foi a coisa mais desafiadora que eu já fiz na vida. Não sei se vocês já tentaram. 10, você não pode fazer nem contato visual com as pessoas. Então, a mesa eles colocam de maneira que você fica de costas na hora das refeições. Então, tem as filas e eu dou de costas pra colega. Dá espaço. No quarto, eu dividia com a menina, tinha uma cortina. E você não pode conversar. Foi a coisa mais difícil, assim, sabe? Foi extremamente, porque eu sou muito comunicativa e tal, foi extremamente desafiador, mas mudou a minha vida. Eu voltei, eu fiz em fevereiro agora, na Indonésia. Tem aqui no Brasil também, mas é porque eu tava na Ásia. Enfim. E aí, a Vipassana, essa experiência transformou a minha vida, porque... Eu falo, quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente, qual foi a última vez que você almoçou sem pegar no seu celular? Tipo assim, que você parou e você falou, o que é o gosto da comida? Eu lembrei disso. Qual o gosto da comida? Como é acordar e não pegar no celular? Que cheiro que essa comida tem? Exato. Você olhar pra dentro. Porque, gente, a coisa mais difícil do mundo é a gente olhar pra gente. Porque a gente tem uma mania de culpar o mundo por tudo. E essa experiência, eu nunca fui assim, eu nunca fui de vitimizar, minha história foi meio perrengue, minha mãe criou a gente sozinha. Não adianta, e tudo mais, eu nunca tive essa coisa. Mas mesmo assim, eu já, por exemplo, no bombeiro, que saco, esse povo nada. Eu era militar, eu tinha que jogar o jogo, entendeu? Claro. E aí, essa experiência foi muito assim, e ainda reverbera, sabe? Tem relativamente pouco tempo, acho que não tem 2 meses que aconteceu. Mas trouxe muito isso pra mim sobre o presente, sabe? Tipo, eu não mudo meu futuro no passado ou no futuro. É agora. São as ações que eu faço. Tipo assim, eu quero... O que vai... Quais ações vão me levar pra pessoa que eu quero ter? E eu tenho um personagem que é a minha eu do futuro. E aí, tudo que eu faço, eu penso assim, a minha eu do futuro vai gostar? Entendeu? Tipo assim, eu quero, sei lá, beber isso aqui na festa e tal. Eu falo, mas e a minha eu do futuro? Ela vai gostar? Entendeu? Porque assim, tá tudo bem você tomar as atitudes, você falar, não, pra mim agora o que faz sentido é isso. E aí o problema que você disse das pessoas viverem nessa questão de não ter coragem vem muito da comparação. Eu pego a minha página 2 e comparo com a página 15 de uma pessoa que eu nem sei do bastidor da vida dela. Entendi, eu faço muita questão nas minhas redes sociais, tentar mostrar, assim, quem decide viajar é sinônimo de perrengue. Não tem como você viajar e não passar um perrengue. Então, perdi um voo. Gente, só acontece isso com quem tá viajando. Você concorda comigo? Claro. Porque aí quando aconteceu isso, trem... Gente, vocês têm que agradecer. Eu tava escrevendo um post sobre isso. O perrengue, certos perrengues, ele acontece somente se você estiver fazendo determinada coisa. Entendeu? Você só vai errar, por exemplo, aqui no podcast... Se eu fizer. Exato. Então, aí as pessoas ficam com medo do erro, medo da comparação. E qual que é o maior medo disso? Ser julgado. Porque vão pensar isso. Gente, eu tô cagando porque estão pensando.
Eu, de verdade, eu estou cagando. Porque... estão falando porque teve uma época que estavam... O que eu mais ouço, Léo, e se não der certo? Tá, e daí? Não deu certo. Só isso. Sabe uma coisa que eu tinha muito medo e que eu gosto muito de falar para as pessoas? Quando eu comecei com as expedições, o que me fazia mais ter medo de pedir exoneração, que eu falava assim, e se eu abrir uma turma e ninguém quiser viajar comigo? Pois é. Pra mim, a Queca do passado, a eu do passado, era assim, meu Deus, que desespero. Eu já abri várias turmas e não deu pessoas. Só que não é porque as pessoas... A gente tem uma mania de achar que o mundo tá olhando pra gente. A gente tem uma mania... Tá todo mundo nem aí no final das contas. O ser humano, ele é naturalmente um pouco egoísta. Se tudo desse certo, sempre seria um saco, né? Exato, entendeu? Eu falo... Tem que ter a encrenca, cara. Você não tá entendendo. Sabe, a encrenca faz parte. Tem uma frase que eu gosto que é assim, ó. O ruim de passar e bom de contar. Você já viu o tanto que é legal quando você tá numa mesa do... Entendeu? Sim, aí sim. você tipo, não, aí eu fui... Eu falo pro povo quando, tipo, sei lá, a gente tava indo pro Monte Roraima na última turma. Aí o carro superaqueceu. E aí as meninas, e aí quem já me segue, já viaja comigo, já sempre fala assim, com a Queca tem perrengue, não existe viajar sem perrengue. Aí eu falei, imagina que sem graça, você chegar na sua casa e falar, eu fui pro Monte Roraima, subi e desci. Não aconteceu nada assim de diferente. Exato! Não, sabe, a gente foi, voltou, cara. Exato! Não teve nenhuma emoção. É mesmo, cara. Exato, a vida é Tem isso, sabe? Aquela coisa de, às vezes as pessoas querem... passar uma vida ileso de tudo. Eu falo, gente, não. É assim que a gente se conecta com a gente. Tem um jeito de você passar ileso. É assim, ó, você nasce, alguém pega, bota você no congelador, entendeu? Você fica lá. Aí quando você completar 100 anos de congelador, ou seja, né, e tal, aí você sai, morre, te enterram e tá tudo certo. Ou te cremam, tá beleza. Viveu. Você viveu 100 anos, sem nenhum tipo de problema. Fez um certo frio, vamos dizer assim. Exato. Tem a dó, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada pela vida e quando você muda o seu olhar pra tudo, sabe? E eu sempre puxo pra viagem porque é a minha moeda de troca, é o que brilha os meus olhos, mas não necessariamente, por exemplo, eu tenho amigas que se realizaram na maternidade. E é lindo de ver. E o que é o problema? Eu pego o Instagram, a Queca tá viajando, fulano tá viajando, eu não me conheço e acho que eu só vou ser feliz quando eu viajar igual a Queca. Sendo que eu tô ali com várias coisas do meu lado, com, sei lá, minha família, ou projeto do pastel, que eu posso fazer acontecer, mas eu tô gastando toda a minha energia olhando pra vida da Queca. Pois é. E eu te falo, eu sempre falo isso, todo podcast que eu vou. A maioria dos meus seguidores, se eu desse a minha vida nômade, não aguenta uma semana. Eu sei. Porque assim, é uma vida que eu amo, mas é extremamente desafiador. Eu vivo com uma mochila, porque eu decidi ser minimalista. É o que você gosta. Exato. Ou seja, o seu talento tá nisso. É assim, ó, quando você muitas vezes, não, eu queria ser o Ayrton Senna, um exemplo, né? E aí eu falo, como assim? Não, porque o Ayrton Senna, porque não, beleza. Aí, o dia que o Ayrton Senna sofreu um acidente e morreu, eu fiz porque tinha um que já tinha falado isso pra mim umas 500 vezes. Eu fui nele e falei, escuta, e aí? Continua querendo ser o Ayrton Senna? Não, é como assim? Então eu falei, o cara morreu. Eu falei, pois é, então, entendeu? Agora você compreendeu? Você pode ter o cara como referência, por exemplo, de firmeza, de caráter, de batalha, de sonho. Você pode, não é problema. Agora, querer ser a pessoa, querer ter o que não te pertence, isso é doença. Isso é doença. E as pessoas ficam doentes porque elas têm medo de acessar quem elas são de verdade. E projeta no outro. E aí, assim, ó, eu vou ser feliz sonhando que eu quero ser o que você é. Então, eu fico construindo um monte de bobagens sem saber que a sua vida real não é aquela. É o tal do sucesso. A pessoa olhava, por exemplo, para a Xuxa, né? Então, nossa, a vida da Xuxa deve ser não sei o que. Cara, deixa eu te falar. Você tem ideia do que essa pessoa passa todo santo dia? Você tem ideia que essa pessoa lá no auge do sucesso não podia fazer o basicão do basicão, como por exemplo, acordar numa segunda vez e falar assim, vou queimar minha bunda ali em Ipanema, porque se for, o que vai acontecer? Ela não vai ter um segundo de paz, entendeu? Então, Exato. É isso que você quer para sua vida?
Ou seja, então assim, ó, outra coisa muito importante que eu acho que é legal a gente falar aqui, até porque você é o exemplo vivo disso, é o seguinte, olha, você pode desejar qualquer coisa, não tem problema. Agora, o seu desejo não pode servir de referência para te deixar triste com aquilo que você tem. Vou dar um exemplo muito, muito prático. É o seguinte, eu queria ter uma Ferrari, beleza. Mas qual é o carro que você tem? Eu tenho um Fusquinha. Eu tenho uma merda de um Fusquinha. Odeio esse Fusquinha. Então tem alguma coisa errada. Exato. Entendeu? Eu tenho um Fusquinha, eu amo meu Fusquinha, é o melhor carro do planeta e eu tenho um sonho de ter uma Ferrari. Até porque se você não valorizar o que você tem, ou seja, isso você vai ficar a vida buscando. Significa o quê? Se eu ficar 10 anos com esse Fusquinha, curtindo o Fusquinha, eu curti o Fusquinha 10 anos. Agora, se eu ficar 10 anos com o Fusquinha, desejando uma Ferrari, achando que o Fusquinha é um carro de merda, cara, porra, você não tá entendendo. Lembra dos detalhes? São detalhes, coisas, as mínimas coisas que você vai usufruindo, vai degustando. Você fala, cara, não é que eu tenho uma vida do caralho? E não tá no dinheiro. Não tá no dinheiro. Claro que não. Sabe uma analogia que eu faço muito? Se tivesse no dinheiro, não tinha nenhum rico fazendo terapia. Exato, tomando remédio. Tomando remédio. Não tá. Não tinha nenhum. Isso é um absurdo, a pessoa achar, cara, não é o dinheiro. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Dinheiro é bom? Claro que é bom. Léo, você queria? Claro a gente vive no mundo capitalista. Agora, deixa eu te falar. O dinheiro tem que ser uma consequência. É assim, você ganhava X no bombeiro, aí você tomou uma decisão, sofreu pra caramba, você trabalha 30 vezes mais, você tá ganhando mais, mas porra, cara, deixa eu te falar, você acha que eu acordo de manhã e penso assim, tá, então agora eu vou pro Everest, vou fazer uma... Mês que vem eu tô lá. Pois é. Fazer um trek. E aí, tá, e aí eu vou convidar as pessoas, elas vão se disponibilizar, e aí no dia a gente vai e volta depois e vou ganhar uma grana. É assim? Claro que não. Claro que não. Vai conviver com a responsabilidade de um monte de pessoas que vão te seguir. Vai conviver com essa responsabilidade para você entender o tamanho que é isso. Então, assim, independente, né? Porque quando você conversa com alguém que está fazendo sucesso porque decidiu fazer, ou seja, decidiu permitir ser guiada pelo talento, porque olha só o que você fez. Esse talento sempre existiu aí, beleza? Você nasceu com ele. Você não estudou para saber de nada, você nunca fez nada, você já nasceu com ele. Um belo dia, né? A vida, porque você sabe como é que é, né? A vida, vou te dar aqui um spoiler. Vou dar uma cutucadinha aqui, outra cutucadinha ali e tal. É o cara que passou a vida inteira sofrendo, trabalhando naquilo que não queria. Aí um belo dia ele foi comer um churrasco, aí pegou o churrasquinho e falou, cara, mas e se fosse assim? E se fosse assado? Aí ele falou, amanhã eu vou fazer um churrasquinho. Aí faz. Pô, que legal. Aí chama um amigo. Aí daqui a pouco o churrasquinho dele é o churrasquinho dos sonhos de todo mundo. O que você está fazendo no seu emprego, cara? Tá aí o seu talento. Investe nisso que você vai arrebentar a boca do balão. Não, mas aí o que é que vão falar? Que eu faço churrasquinho. Hoje eu sou gerente do Bradesco, sei lá de que porra de banco, caralho. Entendeu? Na época que eu falei de sair, todo mundo falava que eu era louca. Hoje, que eu sabia. Isso acontece, fato. Claro. Sabe uma analogia que eu faço? 15 segundos. Eu faço uma analogia assim, a gente não tem que se perguntar o que a gente quer da vida. Porque se perguntar, eu quero ser rica, eu quero viajar o mundo. Claro. A gente tem que se perguntar, qual preço eu tô disposta a pagar? Sim, senhora. Quando eu olhei e falei, eu prefiro pagar o preço da incerteza do que chegar lá no final da minha vida, olhar e ver, falar assim, não, peraí, você tinha isso e não teve coragem de agir, eu falei, eu preciso pagar esse preço. E a mudança da mentalidade foi o seguinte, eu pensei, se der tudo errado, eu tô disposta a voltar pra casa da minha mãe, eu tô disposta, tá. Aí eu fiz o meu checklist das coisas que tava tudo bem. Igual viajar. Hoje eu fico em hotel bom, eu me dou certos luxos, mas eu já dormi em chão de aeroporto. E se precisar, aliás, agora eu fiz o cruzeiro pra Antártica.
E aí eu fiz uma conexão de algumas horas na Argentina. E ele parou naquele... Porque tem 2 aeroportos em Buenos Aires. Um que é mais no centro e o outro que é mais afastado. E eu tinha, tipo assim, ó... Eu tinha uma conexão de 8 horas. Que se eu pegasse um Uber e fosse, voltasse... Tipo assim, eu ia passar 4 horas só. Se tivesse um hotelzinho ok perto, eu iria porque eu tava muito cansada. E aí tava tendo show daquela Taylor Swift... E o hotel mais barato que tinha a 1 hora tava, tipo assim, R$1.500. Aí eu falei, eu não sou louca, eu tenho amor ao meu dinheiro. Eu peguei um cantinho, assim no aeroporto, estendi minhas coisinhas e dormi no chão do aeroporto. Pronto. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito sobre o que você tá disposto a abrir mão, ou o que você tá disposto a deixar ir pra atingir algo maior. Tipo assim, eu tinha o dinheiro pra pagar? Eu tinha o dinheiro pra pagar o hotel. Mas eu falo assim, gente, não, eu acho que quando a gente viaja, a minha moeda de troca é sempre viagem. Tipo assim, ó, hoje em Goiânia eu tô assustada, né? Porque você não sai de um bar sem gastar R$100, você não precisa nem beber. A minha moeda de troca é o seguinte, eu olho e falo, gente, R$100 dá pra eu comprar uma parte de um voo pro Rio de Janeiro. R$200. Eu, por exemplo, marca. Eu não sou fã de marca, assim, sabe? Não precisa. Não né? precisa. Então, assim, sei lá, pagar R$400 numa bolsa é uma passagem aérea. É um hotel legal. Entendeu? Então, assim, Queca, eu valorizo muito experiência, porque é o que a gente leva daqui. Entendeu? Eu invisto o meu tempo e meu dinheiro em coisas que ninguém me tira. É porque a experiência te constrói, né, Queca? Exato. Então, viagem pra mim é investimento. Claro, tem gente que acha que é gasto. Quanto mais experiência, mais você se constrói. Então, você começa a perceber e a usufruir das coisas em função do seu aprendizado. E a experiência é o que te traz isso. Né? Por isso é que, assim, você chega na casa de alguém, o cara mora numa chácara e tal, e aí? Aí o cara tá num computador, né, agindo como se ele estivesse dentro de um apartamento, e aí você fala assim, cara, peraí, mas você jura que esse ambiente aqui você tá cagando e andando para ele? Uhum. Ou seja, você está entendendo? A pessoa não tem experiência suficiente para usufruir daquilo que ele tem. E a vida da gente é isso o tempo inteiro. Outra coisa muito importante é o seguinte, ó, nós somos um excelente imã, ok? Totalmente. E aí você atrai, só que que tipo de imã nós somos? O nosso imã, ele responde ao nosso pensamento. Então, assim, ó, o que você está atraindo para a sua vida? Isso vem com o quê? Vem com o seu desejo, cara. É assim, ó, você está desejando o quê? Você merece o que você está desejando? E o que você está fazendo? Então, é assim, ó, eu queria ser um profissional de sucesso na minha área. Absolutamente justo, beleza. Uhum. Próxima pergunta. Você faz o quê? Como assim? Você tem feito o quê para chegar aí? Você acha que aquela referência na sua profissão, que está arrebentando a boca do balão, caiu na cabeça dele? Você acha que foi assim? Você acha que a Queca, por exemplo, se hoje ela forma um grupo para viajar com certa facilidade, não é por causa da credibilidade dela, não é porque ela já fez isso várias vezes, não é porque ela já teve um monte de grupos com 0 pessoas que ela tentou fazer, não é porque ela já cometeu os erros que ela cometeu, não é por causa da experiência que ela viveu, cara. Você já ouviu falar no Murilo Gun? É assim, ó, eu tenho uma pergunta, assim, qual é a cigana que te engana, ô sujeito? Bom, gostei dessa. Olha só o que aconteceu comigo. Eu nunca me considerei uma pessoa criativa. Eu achava que, tipo assim, eu não sou criativa. E aí, na pandemia, tem um cara que chama Murilo Gun, não sei, eu não conhecia ele. Ele é um cara muito, assim, visionário. E aí, ele disponibilizou um curso sobre criatividade de graça. E eu fiz. E no curso ele fala, não existe isso. Todo mundo nasce criativo. Toda criança é criativa. O problema é a nossa criação e a gente vai sendo tolhido e tal, e tal. E aí ele vai falando as coisas e ele falou, como tudo na vida, é o quê? É você tentar, é você fazer, errar, erro, tentativa e erro. E eu comecei. Aí o meu Instagram, ele é totalmente orgânico. É, assim, o que eu tenho de seguidor, de tudo, orgânico. Mesmo. Eu não faço tráfego pago. Tudo que você tem de verdade. Aí, eu fui crescendo, comecei com 0 seguidores, como todas as pessoas e tal. Aí eu tava em setembro do ano passado, eu tava com 50 mil seguidores. E eu não sei, daquelas coisas da cabeça, eu tinha um objetivo de ter 100 mil seguidores no Instagram. Quando eu comecei, eu tinha esse número 100.
Mas eu não ficava morrendo por causa disso, era um objetivo. Quando eu tava com 50 mil seguidores, que foi em setembro, eu fiquei super feliz. A minha funcionária com a minha irmã fez um bolinho, surpresa, entregou e tal. E no dia eu olhei e falei assim, eu vou dobrar essa meta. E coloquei, falei assim, até o final do ano eu vou dobrar o número de seguidores. Não pelo número, assim, sabe? Eu tinha isso na cabeça, mas assim, hoje, em relação à minha empresa, em relação a quem eu sou, não mudou nada. Foi só uma questão, sabe, de você ter um objetivo e falar, eu vou fazer isso? E eu comecei, eu fiz, eu acho que um curso de Instagram lá atrás e comecei a ver o que funcionava. Tentativa e erro, tentativa. E Reels hoje é uma ferramenta do Instagram que engaja muito, né? Então, eu tenho vários viralizados, assim, de entendendo o que a minha audiência gosta. Porque não é o que dá certo no Instagram, é a sua audiência. Então, existe uma forma... É o que as pessoas querem de você. Existe uma linguagem certa. Enfim, em 3 meses... Setembro, outubro, novembro... Em 4 meses, no dia que eu tava no retiro de silêncio, sem celular, sem nada, porque você fica sem nada... Bateu. Eu bati. E aí eu lembrei daquele dia que eu fiz o curso, que eu achava que eu não era criativa. E hoje eu vejo em relação à minha empresa, eu vejo em relação a tudo que eu faço... Eu nunca me achei boa pra escrever. O meu livro ficou no top 2 da Amazon uma semana e agora ele tá esgotado. Mas eu não desisti. Não é que eu acho que eu sou a melhor escritora, não é isso. É que as pessoas tipo, eu quero e tal. A gente precisa persistir na coisa. Não aquela persistência burra. Você precisa fazer, né? E assim, porque hoje eu teve um evento de empreendedorismo agora aqui em Goiânia de 3 dias de imersão esse final de semana que foi incrível, sabe? E a maioria dos palestrantes falavam isso. Você tem que ir, tentar, fazer, errar, porque você só vai chegando perto do que você quer errando. Então eu vejo hoje a minha primeira expedição, da última que foi na Tailândia, uma expedição enorme, incrível, assim. Falei, meu Deus do céu, sabe? Tipo assim, eu não sou mais aquela pessoa, graças a Deus. Tipo, em menos de 2 anos, olha o tanto que eu evoluí, a minha empresa evoluiu, tudo mudou e graças a Deus. E aí, o erro o eu do futuro da pessoa não vai ser o eu do passado. Então, quando eu tô tomando a decisão, quando eu saí do bombeiro, eu não podia ficar presa no que eu sabia ali. Porque a gente tem que contar que quando a gente vai dando passo, Deus vai dando chão, a vida vai acontecendo, a gente vai expandindo a nossa consciência. Claro. Eu imagino que a primeira vez que você gravou um podcast, o seu primeiro vídeo deve ter sido uma bosta. Porque Porque a gente não sabe. Foi o que eu falei de empreender. Não existe um curso pra você aprender a fazer um podcast. Não existe um curso para você aprender a organizar a expedição. Engraçado você falar sobre isso, né? Toda vez que as pessoas me perguntam, assim, é claro que eu tenho muita experiência, né? Já trabalhei nisso, trabalhei nas maiores empresas de comunicação do país e tal. E aí, mas como é que é esse negócio, assim? Você vai conversar com uma pessoa e você tem que se preparar. Cara, deixa eu te falar. Basicamente, o âncora é o cara que tem que prestar atenção e ouvir. Basicamente é isso. Agora, quando eu presto atenção, eu estou tentando traduzir o que você está tentando falar para as pessoas, contando a sua história. Então, quando eu crio eu falo, Queca, mas então isso é assim? Ou seja, eu estou simplesmente reforçando o que você está dizendo, porque você é o exemplo. Então, aqui, a minha função... Aí, como que eu aprendi isso? Eu aprendi fazendo. Errando, fazendo. Ou seja, então, há pouco tempo, há meses atrás, eu estou montando um outro negócio e tal, que não tem, assim, que era um sonho que eu estou fazendo lá e tal. E aí, esse negócio precisava de um elevador de carga. Para 250 quilos e tal, beleza. Aí eu chamei 2 empresas para fazer um orçamento, tal. Uma me cobrou 42 mil e a outra cobrou 39. Aí eu falei, cara, mas não sei o quê. Aí eu virei pro sujeito, para um deles, falei, cara, tô achando que eu mesmo vou encarar esse troço. Aí ele falou para mim assim, você já fez algum elevador na sua vida? Eu falei, não, mas vou fazer. Semana passada ele ficou pronto. Eu fiz. Passou raiva? Claro. Cometeu algum erro? Claro. Mas está lá, pronto. Entendeu? Pronto mesmo. E funcionando do jeito que eu queria, estruturado tal. E Leal, mas você faz elevador? Não, eu não faço elevador. Eu não tenho nenhuma empresa para fazer nada, mas eu fiz aquele lá e ponto final. Ou seja, esse tipo de decisão
que as pessoas não tomam faz com que elas sofram com aquilo que elas gostariam de fazer e não fazem. Isso é o tempo inteiro assim. Infelizmente, né, assim, quando eu critico a autoajuda, eu critico pelo seguinte, ela diz para você como fazer. E cada um de nós tem um como diferente. Total, isso é verdade. Né? O que eu preciso dizer para você e que você precisa entender claramente é que você tem condições. Porque assim, primeira frase que eu falei para você hoje aqui, Queca, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, seu maior potencial está naquilo que você mais ama fazer. O que eu quero dizer com isso? Naquilo que você mais gosta de fazer, você é o cara. Eu prefiro milhões de vezes ser o cara da bolinha de gude do que ser um empresário, não sei das quantas, e morrer de tristeza, cara. Você não tá entendendo. Aí eu me transformei no cara do planeta da bolinha de gude e fiquei rico. Como assim? Então, é porque todos nós temos um ponto de altíssimo potencial, independente da nossa inteligência, tudo. Não tem o cara que é o super pasteleiro, não tem o cara que faz a coxinha mais louca do planeta, não tem o sapateiro que é o cara que, a rainha, não sei das contas, só faz o sapato com ele, porque o sapato do cara é um sonho, não sei o quê. Ou seja, como tem o cara da inteligência artificial, como tem o cara da Microsoft, como tem o cara que fez o avião, ou sei lá o quê, essa pessoa está usando o maior potencial que ela tem, que está exatamente no talento dela. É isso que você descobriu. E aí o seguinte, para isso nascer em você, vai ter dores no parto. Tem. E aí o seguinte, você tem que estar disposto a sofrer essas dores, né? Porque, tem que estar. Entendeu? Tem que estar. Queca, deixa eu te falar, eu sei que você tem compromisso, você tem a corrida e tal, mas eu queria saber como é que funciona o seu negócio, né? Direitinho assim, porque a gente tá falando, você já contou um monte de coisa, mas assim, na prática, como é que funciona esse negócio de ser nômade? Tá, é assim, eu tenho apartamento aqui em Goiânia que eu alugo, né? Então, assim, eu não tenho casa, eu alugo eles por temporada. Na verdade, tem um alugado normal e tal. Então, assim, eu não tenho uma casa, mas tem a casa da minha mãe, porque eu deixo os apartamentos alugando. E quando eu não tô nômade, que na verdade desde que eu fiquei nômade eu tive 3 temporadas aqui em Goiânia, né, nesses últimos 2 anos. Então, você não mora em lugar nenhum mais? Não moro em lugar nenhum. Então assim, eu tenho na minha mochila, eu tenho roupa de frio e de calor. E assim, eu tenho uma base em Dubai, que é um amigo de infância que mora lá. Então, porque agora eu tenho uma expedição pro campo base do Everest. Então eu deixo bota, as roupas mais de trekking lá, porque Dubai tá meio no meio do mundo, pra mim fica mais conveniente, entendeu? E aí mas na minha mochila sempre tem roupa de calor e roupa de frio. Eu prefiro sempre praia, assim, eu amo praia, ainda vou morar na praia quando eu resolver dar uma parada. Mas existe, tipo, tem que estar preparado, porque eu adoro trek, às vezes, tipo, tá na Indonésia, vamos fazer um trek até um vulcão tal, que é frio. Então, sempre tem que ter. Então, o que me guia hoje, eu tenho um calendário das expedições. Então, quando eu não estou trabalhando nas expedições, eu estou viajando. Entendeu? Agora eu tô em Goiânia porque a minha irmã vai ter neném. E aí eu vim, e aí eu queria organizar umas coisas. Eu acabei ficando um mês em Goiânia e eu tô adorando estar aqui. Mas basicamente é isso. E aí eu tenho assim, por exemplo, ano passado foi uma loucura. Eu fui em 33 países. Eu comecei o ano no mochilão, na América Central. Que eu fiz ali, comecei tipo de Miami, aí eu fui descendo, aí depois eu fui pra Islândia, que eu tenho expedição pra Islândia, depois eu fui pra Andorra, que eu tenho expedição na Andorra, depois eu fui pra Índia, que eu tive expedição na Índia, aí eu fui pro campo base do Everest, fui voltando, voltei pro Brasil, fiz expedição, voltei e terminei o ano na Tailândia, que eu fiz uma expedição grande lá. Aí esse ano eu já tenho, assim, as expedições são inegociáveis, as datas, né? Porque, assim, a partir do momento que eu fecho uma turma, acabou. Eu tenho que seguir aquele roteiro. Então, agora, por exemplo, eu fico... dia 29 eu saio de Goiânia, eu passo no Rio e em São Paulo. Aí eu vou para Portugal.
Vou pro... Ai, eu não vou... Já vou contar, não sei, acho que no dia que for já. Eu vou pro Butão, vai ser meu país 99. E aí eu tenho uma expedição no campo base do Everest. Vai ser a minha primeira expedição, porque a primeira eu fui. E agora eu vou levar as pessoas, né? Aí depois, eu vou... É meu aniversário. E há 13 anos eu tenho um projeto pessoal que chama Dalai Lama. Que o Dalai Lama fala, né? Pelo menos uma vez no ano, vá a um lugar novo que você nunca foi. Então tem 13 anos que o meu aniversário eu dedico pra mim. E eu acho que provavelmente a gente vai decidir se é Mongólia ou Arábia Saudita, porque eu gosto de país diferente, pra ser o meu país 100. Aí eu vou pro Marrocos, que eu tenho expedição. Volto pro Brasil. Aqui no Brasil eu vou ter Chapada das Mesas, Lençóis Maranhenses e Noronha. Expedição pra lá. Que vai ser o último ano com esses 3 destinos. Eu vou manter só Noronha, comigo como líder. Então a empresa vai mudar um pouco. A gente vai ter líderes agora, porque é humanamente impossível você conseguir fazer tudo, né? Ano passado eu tive 12 expedições, com mais ou menos entre as 12 200 pessoas. Então assim, é muito intenso, porque a minha agência de viagem não é uma CVC. Assim, é uma experiência desde o momento que a pessoa compra, ela recebe um press kit com itens ali, né, da viagem, a gente vai, e aí a gente faz... Eu sempre tento trazer uma coisa diferente. Tem um começo, meio e fim, né? Exato. E assim, é muito incrível. E aí eu fico no Brasil até... Eu fico julho, aí eu vou fazer um surf camp no México, que vai ser tipo um piloto pra gente fazer, porque eu quero aprender a surfar. E aí, por que eu amo muito? Por que eu amo muito isso? Tudo na minha vida... Tinha que ser sapeca. Sapeca pelo mundo. Exato. Entendeu? Kika. Tem gente que fala, Kika pelo mundo. Kika, sai quicando assim pelo mundo. E aí nisso, aí eu vou do México, aí eu vou fazer o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África, que é um trekking também, que eu falo, gente, por que eu invento essas coisas? Mas vamos. Depois eu vou pra Uganda caçar assim, né? Gorila. E aí, em agosto, aí eu quero ir não vou contar que tem várias surpresas. Mas assim, esse ano tá cheio de coisa. E aí, assim, as pessoas, e aí? Todo mundo fica assim, será quanto tempo que você vai aguentar essa vida? Eu falo, gente, eu tô no hoje. Ué? Eu tô no hoje, Como tipo assim... Aliás, qual que é a relevância disso? Exato. E eu falo, graças a Deus, hoje o meu trabalho me permite fazer isso e o meu trabalho me permite parar onde eu quiser também, entendeu? Eu escolhi. E eu não tô preocupada assim, ó. Ai, porque quando isso... Eu falo, gente, é o presente. Cara, é agora que a gente tem. Isso que você tá falando me lembrou aqui uma coisa que meu pai fazia, né? Que isso sirva de lição e de experiência. Minha mãe... era professora e tal, foi minha professora de português, então uma pessoa muito, muito, muito inteligente e focada. Já o meu pai era uma coisa diferente, ele nunca teve um trabalho específico assim e tal, né? Pensa numa pessoa que me levava para pescar, eu com 7 anos, falava, vamos pescar, pai, vamos. Podia ser segunda, terça, quarta, não interessava que dia. Eu pegava na minha mão, eu com 7 anos, a gente ia para a beira do rio, andava 3 quilômetros a pé, assim, então no rio para pescar. Ele era desse jeito, não somava com nada. Meu pai nunca quis ter um carro, nunca quis ter um sapato, não sei das quantas, uma roupa de moda, nada disso. Pai, você não quer um carro? Não, para que carro? Para o senhor pescar, não. As pessoas que vão pescar já tem carro, não precisa de carro. Nunca quis. Enfim, viveu a vida inteira assim. Agora, tem uma coisa que ele fazia, que você acabou de dizer aí, que eu vou traduzir contando essa história dele, que é rapidinho. É o seguinte, às vezes a minha mãe, e eu vi isso acontecer muitas vezes, que a gente sempre foi uma família muito pobre, né, e tal, trabalhando todo mundo e tentando se virar na vida, para virar alguém ou alguma coisa, enfim. Aí, de vez em quando, a minha mãe falava assim, meu pai tinha um apelido de Turcão, mas o nome era Valdívio, e a minha mãe nunca chamou meu pai de Turcão, sempre chamava pelo nome, Valdívio. E aí ela falou assim, Valdívio, ó, amanhã tem que pagar isso, isso, isso e isso, ok? Fazer a relação de contas lá. E não tem nenhum cruzeiro, sei lá, não tem nenhum centavo. Então assim, ó, e ela já, né, preocupada com aquilo. Aí a resposta dele, que dia que tem que pagar? Aí ela fala assim, amanhã. Ele fala assim, então, amanhã a gente pensa nisso. Olha só. E aí o que acontecia? Sempre no amanhã aparecia a merda do dinheiro de algum jeito. Surgia um negócio, sei lá o quê, enfim, mas nunca, digamos assim, nunca a tragédia se estabelecia. Então ele vivia sem
100% no presente. Eu nunca vi o meu pai sofrer por alguma preocupação da mente, que hoje em dia, é um grande mal, né? É assim, ó. 80% dos nossos problemas não existem. Ué. É tudo mental. Você vai num restaurante, tá todo mundo com o celular na mão. Casais, assim, um do lado do outro, né? E cada um com o celular na mão. Aí o cara tá tomando uma cerveja num boteco, e se você perguntar o que ele está pensando, ele está pensando numa coisa que não existe, que não aconteceu ainda. Ele está no futuro. Ou então ele está triste porque alguma coisa do passado, não sei das quantas. Ou seja, a maioria de nós vive fora do chão. A maioria não sente o gosto da comida. Fala, como é que você chegou aqui? Como assim? Ó, eu vi. Tá, mas o caminho, você prestou atenção nas pessoas, no que elas estão fazendo, no dia, no sol, sei lá, em alguma árvore. Você é capaz de descrever o caminho que você fez até aqui? Não. Ou seja, cara, você está tão imerso no que não existe que você não consegue enxergar a realidade. Ponto final. Quer melhorar? Você precisa fazer o caminho de volta. Agora, uma coisa muito importante que você falou aqui hoje é o seguinte, ó. Não acontece de uma vez não, jovem. Não. É um tijolinho hoje. Eu quero mudar. Beleza, então já vou te dar a primeira encrenca para você resolver. É um tijolinho hoje, o outro semana que vem, o outro mês que vem, e vai. E isso vai te dando a certeza de que é possível. Não tem mudança assim, ó, não, agora, pá, mudei, amanhã eu sou outra pessoa. Isso aí pode até vender muito livro de autoajuda, mas não funciona não, cara. Não, é o dia a dia, né? Não funciona. Até porque a sua mentalidade, ela tem que acompanhar as suas ações. Então, por mais que... É por isso que eu falo que até quando você, tipo... Até pra crescer, eu quero crescer com muita consciência, e eu tô crescendo com muita consciência, porque assim, eu não quero, tipo, sei lá, vamos supor, sair lançando um monte de coisa que eu nem sei como eu vou conseguir sustentar aquilo, porque eu preciso ir mudando da minha mentalidade. Eu estou mudando, eu tenho mudado, tipo... A Queca que saiu do bombeiro não tem nada a ver comigo, com quem eu sou hoje. São pessoas diferentes. E para esse avanço acontecer, eu acho que a gente tem que ir sentindo e se empoderando disso aos poucos, entendeu? Então, tipo assim, não. Agora eu tenho condição de fazer isso. Porque também a gente tem que ser responsável. Né? Responsável em todos os níveis, inclusive o financeiro. Porque às vezes, assim, é muito comum, né? A pessoa que passa num concurso público, a primeira coisa que ela faz é pegar um empréstimo consignado. Eu não fiz, eu demorei um pouquinho, mas é o normal. E aí ela passa a vida inteira com aquele salário comprometido. E a mesma coisa pro outro lado. Entende? E eu tento muito, tipo, qual que é o foco aqui? Tá, ter essa experiência. Eu investi muito mais, vai mudar essa experiência? Não, pode melhorar nisso? Por exemplo, numa viagem, as pessoas acham que para viajar você tem que ser rico. Não, você não tem. Hoje em dia a gente tem várias plataformas que a pessoa pode fazer voluntariado, que inclusive é uma plataforma gigante, eu não sei se você já ouviu falar, chama Worldpackers. Que a pessoa, você troca a sua força de trabalho por acomodação, comida, por tudo. Então, assim, eu conheço uma menina que viajou o Brasil todo de carona e fazendo voluntariado. E isso é no mundo inteiro. Eu fiz um voluntariado com eles, na verdade foi mais pra experiência no Quênia, e tipo assim, cada lugar tem as regras, e é uma oportunidade incrível. Tem outra plataforma que chama Couchsurfing, que é tipo assim, ó, é como se fosse um Airbnb, pra quem não conhece aí, gente, é como se fosse um Airbnb, só que de graça. Então, como imagina você que tem sua casa, tem um sofá ali da sala, você tem um quarto, você coloca nessa plataforma e oferece de graça para as pessoas. Em troca de alguma coisa. Não, então, na verdade, não, porque o Couchsurfing não é simplesmente, por exemplo, aqui eu conheço gente em Goiânia que faz porque quer aprender inglês. Então, você recebe a pessoa na sua casa e tal, e isso tem no mundo inteiro. Com ela ali e tal. Exato. Então, assim, existem maneiras. Então, hoje em dia, a gente tem várias formas de a gente economizar, por exemplo, com passagem aérea. Você consegue, vários países hoje facilitam, tipo, para você trabalhar. Então, eu falo que viajar é uma questão de decisão e planejamento.
Entende? Porque eu conheço pessoas que estão viajando o mundo. E aí, existem vários sites que você pode trabalhar remoto, que você ganha por hora. Então, assim, e a gente tem a internet que hoje você não precisa fazer um curso, investir dinheiro pra saber disso. Você pega ali, senta no Google, você vai descobrir um monte de ferramenta. E você tem que, se você quer, você tem que correr atrás disso e entender o que faz sentido pra você. Entendeu? Hoje, pra mim, não, por exemplo, faz sentido fazer voluntariado. Hoje, nesse momento, não faz. Mas eu sei que tá ali, entende? Se precisar, é uma ferramenta. Você pode, inclusive, indicar. Exato. E aí, quando você tem essas informações, eu acho que você se liberta de ficar refém do se não der certo. Entende? Porque tem tantas possibilidades. As pessoas morrem de medo disso, né? E se não der certo? A gente vai ver o mundo, vai se conectar com pessoas, vai aprender idiomas. O povo brasileiro, eu acho que é o povo que mais tem vergonha de julgamento, de falar outro idioma errado. Por isso que o brasileiro demora pra falar inglês. Porque, você já viu, você já deve ter visto numa rodinha um zoando o outro. O único cara que tá lá tentando, errando e tal. E aí, a gente acha que vai chegar lá fora e vai falar errado, o gringo vai rir. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu nunca falei inglês errado. Hoje eu falo inglês e espanhol, mas eu nunca falei e fui zoada por um gringo. Nunca. Eles acham, tipo assim, eu falo que a pessoa que tem um sotaque de qualquer idioma, ela pra mim representa que ela é corajosa, que ela saiu da zona de conforto dela pra aprender. Porque eu tenho bastante dificuldade. Eu falo inglês e espanhol, mas assim, foi difícil, estudar. Hoje em dia você tem aplicativo de graça, tipo Duolingo, que você vai lá, você aprende, tem vários idiomas, você tem várias plataformas. Então, assim, o que eu falo, o que eu vivo, eu acho que é por isso tanto que eu construí essa autoridade na internet de liberdade e tudo mais, porque eu falo o que eu vivo. As coisas que acontecem na minha vida, ninguém me contou. Ninguém me contou a história de uma menina que foi lá. Não, eu vivi, entende? Tipo, é fácil pra você que você fala inglês e espanhol. Eu fui pra Índia com 17 anos, eu não falava nem hi, Lorena. Entendeu? Tipo assim, passei maior perrengue do mundo. E aí? Eu falo que eu prefiro passar perrengue na Índia do que, sei lá, tipo, um lugar que não faz sentido pra mim, entende? Então, assim, eu acho que é muito sobre a gente redimensionar as nossas prioridades e desligar o ouvido pra opinião dos outros. Porque se a opinião dos outros, ela não leva a gente a lugar nenhum. Leva pro precipício. Exato. Porque as pessoas não vão valorizar o que você tem, elas vão desvalorizar. Infelizmente o ser humano é assim. E a gente, sabe uma coisa que eu aprendi nessas andanças pelo mundo? A minha opinião, bastante. A minha opinião e o meu julgamento nunca é sobre você. É sobre a minha perspectiva de mundo. Então eu vou te julgar pelo que eu acho. Então, por que as pessoas, se você parar pra pensar, por que as pessoas param de viver a vida delas preocupando com essa opinião que não é sobre elas? Você já percebeu? Aquela frase pra mim, gente feliz não enche o saco, é a frase mais linda do mundo. Porque pra você gastando a sua energia, o seu tempo de vida, julgando o outro, a sua vida tá uma merda. Porque quando você tá feliz, você nem lembra. Quando você tá bem com você mesmo, não interessa. Eu falo, quando eu não tô nos dias que eu tô mais assim, eu não abro o Instagram. Porque se você abrir o Instagram, vai estar todo mundo feliz, vai estar todo mundo maravilhoso. E você vai começar a vir aquela energia ruim de dentro. Você acha que tá todo mundo feliz, né? Lá no Instagram, né? Exato. E aí você começa a projetar, você fala, não sei o quê. Não, então eu falo, gente, inclusive é uma dica que eu dou. Se você não tá bem, aquele dia que você não acorda bem, não entra em rede social. Entendeu? Não dá munição pra uma coisa dentro de você. Então, assim, por isso que eu amo muito meu trabalho, eu acredito muito no meu trabalho e eu falo, gente, eu tô sempre vendendo a minha arte. Todo mundo que me encontrar na rua, eu vou estar falando de viagem. Porque pra mim, a viagem traz esse autoconhecimento. Tira a gente desse pedestal. Eu saio daqui de Goiânia e vou, sei lá pro Quênia, fazer um voluntariado lá na África. E eu vejo aquela realidade daquelas pessoas, eu vejo que o meu problema é desse tamanho. Eu vejo que o fulano que falou mal de mim, a fulana que não sei o quê, não é ninguém. O mundo tem 196 países. Tipo assim, sabe? Eu acho que viajar ao mundo tira a gente dessa arrogância da gente achar que a gente é o centro do mundo. Sabe? Mostra pra gente
1 milhão de possibilidades. E às vezes as pessoas têm medo, né, de viajar sozinho. Eu falo, viajar sozinho é você se dar uma oportunidade de você ser o que você quiser. Você vai, você acorda a hora que você quer. Você, a vida inteira tem gente que passa falando que não gosta de comida árabe. Nunca comeu uma comida árabe. Nunca se deu oportunidade. Você não sabe? E isso eu falo porque eu vi esse processo. Hoje eu desconstruí muita coisa e eu acho que a gente vive numa eterna desconstrução. Mas quando a gente sai pra ver o mundo, é tão lindo a gente olhar e falar, meu Deus do céu. É como se, eu falo que é como se desse uma cadeira pra gente lá em cima, assim, e a gente olhasse pra nossa vida como telespectador, sem aquela turbilhão de sentimento, de eu tenho que resolver agora. Você para e fala, nossa, eu tava chorando por causa daquele cara. Porque as minhas viagens mais transformadoras foram finais de relacionamento bosta, que eu falava, não vou chorar, vou viajar. Eu falava, tô chorando por causa desse cara. Tem 1 milhão de pessoas no mundo, sabe? Tem 1 milhão de possibilidades. E é uma maneira lúdica de você se desconstruir. Porque é mais difícil quando o ambiente, ele tem uma influência muito, muito forte de onde a gente tá. E às vezes, assim, eu tenho a sorte, assim, a minha mãe sempre me apoiou lá em casa, sempre foi assim, se é feliz vendendo balinha, vamos vender balinha. E isso, eu me considero muito privilegiada. Isso faz uma diferença. Total. Então eu devo muito isso à minha mãe, que sempre apoiou tudo, né? Inclusive foi ela que me mandou pra Índia, doida da minha mãe, com 17 anos. E às vezes a gente tá em ambiente Sua que mãe é uma mulher do caralho. Minha mãe é muito foda, E a gente tá em ambiente que tá adoecendo. O meu ambiente no bombeiro tava me adoecendo. Entendeu? Eu começava o dia... Adoece todo mundo, viu? Sem todo esperar. Mundo tá Exato. Tipo assim, errado. Teve um dia que eu tava indo pra uma ocorrência no 12 e eu fiquei sem freio. A sorte é que eu tinha acabado de entrar perto de um terminal e eu já tava procurando endereço, eu tinha reduzido. Eu falei, gente, eu fiquei super nervosa. Aí eu falei com o meu subcomandante no dia, ele vem dirigindo a viatura sem freio. Eu falei, de jeito nenhum. A não ser se você fizer um documento aí e assinar, que se tiver um acidente, você vai se responsabilizar. Ele falou, não. Aí ele foi e dirigiu a viatura. Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas que acontecem na vida da gente. Tipo assim, não, tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Por que eu estou fazendo isso? Ou, de onde vêm essas vontades que eu tenho no meu coração? Preciso investigar. Eu preciso investigar isso. E o ambiente, ele interfere muito nisso, sabe? Então, só de eu mudar o meu ambiente, de, sabe, sair daquilo ali, puf, meu mundo abriu. Eu acredito muito em física quântica, você falou isso, né? Eu falo que as coisas que acontecem com a gente atrai isso com as nossas ações. Com certeza, absoluta. Então, assim, se eu sou, eu não tenho, eu não tenho sorte em relacionamento. Eu já falei muito isso, eu tenho o dedo podre, não sei o quê. Enquanto eu não mudei e me tornei a pessoa que eu quero me relacionar, eu não me tornei uma agência que eu quero viajar, as coisas não aconteceram. Eu tenho assim, alguns pensamentos muito práticos, né, em relação a isso. Assim, olha, cara, todo mundo que vem reclamar comigo, escuta o seguinte, ó, você constrói o inferno que quer morar dentro. Todos nós fazemos isso. Ou você constrói o paraíso que quer morar dentro. Vai depender das suas ações, do que você faz, não tem conversa. Olha, vou te falar, a vida é um caos, cara. Essa que é a realidade. Se você não entender isso, você vai ser triste a vida inteira. Por quê? Porque você entra no caos ao invés de ficar fora. É assim, eu trabalho num negócio que eu odeio, eu me relaciono com uma pessoa que eu não gosto, eu abro mão ali, eu como uma comida que eu não queria, eu faço que eu ponho uma roupa que eu não quero, eu não sei o que. Você se agride o tempo inteiro. Como é que você vai ser feliz, meu irmão? Então, como. Assim, custa um preço. Agora, quando você abre mão das coisas ruins que você quer pra você, porque é muito louco, não é? É assim, cara, tem um monte de coisas ruins que você tá... Atrai. Não, não solta. Meu. Tem gente que fala, não, o meu problema é mais complicado que o seu. Olha só, então assim, o negócio é tão louco que a pessoa, até nesse ponto, ela tá apegada. Cara, desapega, pelo amor de Deus. Até bem pouco tempo, eu utilizava um carro, que era um Opala, né, e tal. Já tive 2 aí. Você gosta de carro antigo? Não, eu gosto desse carro. Eu não sou colecionador, não tem essa conversa. Eu gosto desse. Cara, mas carro ele é ano 90. E daí? Aí eu fazia uma perguntinha básica.
Pô, Léo, mas você podia ter um carro não sei das quantas, porque ele jogou... Tá, então deixa eu te fazer uma perguntinha básica. Se você me responder, aí eu vou pensar na possibilidade. Por quê? Nunca ninguém conseguiu me dar uma resposta de por que eu deveria vender aquele carro e comprar um outro carro. Melhor, pior, mais novo, sei lá o quê. Não, porque eram só coisas idiotas. Falei, cara, você não está entendendo. Eu estou satisfeito com esse aí, pronto, final, acabou. Não, mas assim, de repente, né? Eu me lembro de uma vez que me contrataram. Me contrataram, não, eu fui indicado por uma pessoa, por um executivo, para desenvolver um veículo de comunicação para um determinado grupo. Aí, beleza. Aí fui na reunião. E eu tinha esse meu primeiro Opala, né? Eu estava andando um outro Opala, que eu já estava com ele há mais de 10 anos. E ele estava todo desbotado. A pintura, ele funcionava perfeitamente. Estava assim, freio, motor, câmbio, estava tudo bom, né? Mas a pintura deu um defeito que ela desbotou inteirinha. Aí, beleza. Eu fui para a tal da reunião, né? Com um grupo de empresários e tal. Estacionei lá em frente ao prédio, né? Imagina, Mercedes, BMW, tudo lá, e eu meti o Opala velho lá no meio deles e fui para a reunião, beleza. Aí fui na reunião, tal, não sei o quê. E como eu tenho profissionalmente, é o seguinte, você me contratou para te dar consultoria ou assessoria, amigo, nesse assunto eu sei muito mais do que você. Então é o seguinte, eu não vem com esse papo de eu vou aceitar as merdas que você está me falando porque eu quero o emprego ou eu quero o serviço, que comigo não acontece não. É assim, 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 ponto final desse. Você confia no seu trabalho. Pronto. E aí a reunião foi ruim, sabe? Pensa num trem ruim. Mas mesmo assim eles resolveram me dar o contrato e assinar o contrato e tal, e eu acabei fazendo o serviço, foi muito bom, deu tudo certo. Mas nesse dia, um dos empreendedores, depois que eu fui embora, né? Olha só, ele foi para a janela e aí ele viu seu carro, que eu entrei no tal do diplomata, né? Do carro do Opala lá e saí. Aí o comentário que ele fez com os outros: cara, mas também como é que a gente vai acreditar num cara que anda num Opala velho desse? Nossa, eu fico... E depois os outros que estavam na reunião, sei lá, 6 meses depois, quase um ano depois que o negócio já estava e tal, não sei o que eles, né, entenderam certas coisas, né? Aí vieram me contar essa história e tal. Pra você ver, né? Pois é, mas... Entendeu? Então, assim, cara... Ainda existe muito essa coisa da imagem, né? Aí vem você aqui e fala assim, Leal, eu tenho na minha mochila, nesse negócio da vida nômade, eu tenho na minha mochila o que eu preciso. Ou seja, traduzindo, você é uma pessoa que desapegou. Totalmente. E nossa, aí... eu vejo isso assim, num nível, isso é tão libertador. Claro. Eu falo que todo mundo, antes de eu virar nômade, eu tinha uma vontade assim, ó, uma coisa pra mim, que eu até escrevi isso no meu livro, eu quero estar sempre pronta para partir. Quando eu falo estar sempre pronta para partir, não é de fugir da vida, não. Porque assim, pra mim, não tem preço. A coisa mais valiosa hoje é eu olhar, igual eu tava lá em Dubai, e aí eu ia ficar um pouco pra aqueles lados, porque eu tinha a expedição na Tailândia, né? Surgiu uma oportunidade para eu fazer um cruzeiro na Antártica, que seria o 6º continente. Então eu zerei o planeta Terra, eu pisei em todos os continentes. Imagina que se eu tivesse aquele tanto de coisa, aquele tanto de amarras, eu não teria pego um voo, tipo assim, eu decidi com, sei lá, 2 semanas. Eu decidi, voltei pro Brasil, fui pra Antártica, foi uma experiência incrível. Eu conheço, tirando a galera que foi comigo, eu não conheço pessoas que pisou no continente, na Antártica, você conhece? Não. Conheço. Exato. Então, assim, hoje o meu foco, hoje o que eu realmente valorizo são essas experiências. E se você... Eu não tô falando pra todo mundo virar nômade e tão minimalista. Só que quando você tem essa experiência, você redimensiona tudo que você dá valor na sua vida. Então, por exemplo, eu tenho esse chinelo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse chinelo aqui vai virar marca. Eu tava numa ilha do Chipre. E aí eu queria um chinelo confortável, eu gosto de cores. Eu não achava esse chinelo bonito, mas eu falei, gostei desse verde, comprei. E esse chinelo, isso foi ano passado, sei lá, em outubro. E esse chinelo já pisou em pelo menos uns 4 continentes. E eu, na minha mala, tenho um tênis. Na verdade, a bota, eu vou pegar ela. Mas geralmente é um tênis, um chinelo, esse chinelo e uma rasteirinha. É o que eu tenho, assim, sabe? Eu não preciso de mais do que isso. E esse chinelo tá virando marca.
Ontem eu tive uma última reunião, eu vou ter a minha marca de chinelo. E sabe que eu falei que a gente dá o passo, Deus dá o chão? Eu não entendi que isso viraria. Aí todo mundo começou, porque quando você olha, a pessoa odeia o chinelo, ela acha muito legal. E aconteceu da pessoa não entender. Tipo assim, como assim? Como assim esse chinelo? E aí ontem eu fiz um post dando um spoiler do que tá por vir. Se você vê os comentários, é tipo assim, é esse chinelo que vai me levar pra ver o mundo? Eu preciso desse chinelo. Você cria, tipo assim, foi uma coisa que eu nem tive a intenção, que você desperta uma coisa na cabeça das pessoas, que tem pessoas que precisam dessa simbologia, entendeu? Falou assim, várias pessoas, eu ri muito, assim, depois eu vou te mandar o post pra você ver que engraçado. Não, então é isso, é o chinelo da Queca, virou o chinelo da Queca, o chinelo da Queca e tal. E na verdade... não é que o chinelo, eu fiz do chinelo ser isso. Sim. Entende? E essa simbologia 100%. Do chinelo. 100%. Exato. Então, assim, eu fiz do meu estilo de vida uma coisa interessante. Por quê? Porque eu acreditei, porque eu coloco toda a minha energia de vida, porque o meu coração, porque a minha mente, entendeu? Então, assim, pra mim agora, o hype do momento é esse chinelo, mas ele é só um chinelo. É só um chinelo. Vai ser sempre só um chinelo. Exato. E aí, eu falei assim, ó, não é... Quando eu tava numa festa chiquérrima lá em Alphaville de uma amiga minha, adivinha como eu fui? Com meu chinelo. Uma calça vermelha e meu chinelo. Aí, tipo assim, aí eu olhei, postei uma foto e falei assim... Não é sobre o chinelo, é sobre liberdade. Mas poucas pessoas estão preparadas para essa conversa. E agora que eu tava falando do chinelo, eu falei assim, não era sobre o chinelo, mas agora é sobre o chinelo. E eu vou te fazer, quer dizer, eu vou fazer mais um comentário aqui. Você já falou isso de outras maneiras aí várias vezes, mas eu acho que chegou a hora de eu falar. É o seguinte, ó, você acha que está preparado para ser livre? Essa pergunta, estou fazendo essa pergunta para você que está assistindo esse podcast. Você acha que está preparado para ser livre? Não precisa responder agora, não. Pensa bastante. Por quê? Porque você vai entender, né, que a liberdade que você deseja, nem sempre você está preparado para ela. Ela tem um custo, cara. E a liberdade está na decisão que você tem medo de tomar. Sim, ué. O que mais te dá medo, e na verdade eu falo que é a liberdade e o seu propósito. O que mais te dá medo, aquela decisão, e todo mundo tem, gente, todo mundo tem, que seja largar o marido, que seja largar a esposa, não interessa o que seja, o seu coração já sabe. Aí você tem que saber se você vai bancar. E aí, a questão de você bancar é muito pessoal, o que você falou. O como da autoajuda, o como é diferente, cada pessoa tem um como, entendeu? Tipo assim, às vezes eu sou uma pessoa que sou daquela do... Vamos e tal, a minha comunicação ela é mais, né, agressiva, assim e tal. Mas tem pessoas que têm uma comunicação mais... Que elas escutam uma comunicação mais amorosa. Então eu vou me colocar, eu vou atrair, eu vou me conectar com esse tipo de pessoa. Entendeu? Eu vou buscar isso. Aí agora, se a pessoa... Por isso que a base da vida é autoconhecimento. Se eu não me conheço, como é que eu sei pra que lado eu vou? Claro. Porque se eu não me conheço, eu nem sei que pra aquilo onde é um você conforto. vai? Exato. E eu nem sei do tipo assim, se aquilo faz sentido ou não. Então aquela coisa, né? Pra quem não sabe, qualquer destino, qualquer direção... o popular bosta na água. Exato. Então assim, uma coisa que eu admiro muito dos australianos, que eu falo que é um absurdo, a gente com 18 anos decidiu que a gente vai fazer pro resto da vida, né? O tal do vestibular e tal. E uma coisa que é muito comum lá, e em alguns países da Europa, eles chamam de gap year, que é depois que você termina a faculdade, depois que você termina o ensino médio, você não vai pra faculdade. Você tira 1 ano que você vai viajar o mundo. Eu acho isso fantástico. E assim, é claro que a gente não pode comparar a economia da Austrália com o Brasil, né? Porque o australiano, ele sai e volta, o mercado de trabalho tá lá cheio de oportunidade. No Brasil, infelizmente, ainda... Não é assim. Não é assim, né? Vamos ser realistas. Porém, se a pessoa tiver ou quiser criar uma oportunidade, não precisa tirar 1 ano viajando, um sabático... Mas para se dar esse tempo de desconstrução, de reconexão, eu acho que é coisa... E inclusive eu vi uma reportagem de que hoje algumas empresas, e aí eu incluo a minha empresa nisso, valorizam pessoas viajadas. Hoje o meu comercial, a pessoa que eu contratei ela porque ela fala inglês, eu contratei ela porque ela viajou o mundo, eu contratei ela, tipo, a parte da experiência comercial, desculpa, foi assim, ó, um detalhe.
Porque pra mim, eu preciso de uma pessoa que tem um feeling. Eu preciso de uma pessoa que foi, porque a maioria das pessoas que viajam comigo... Ela já vivenciou o que ela tá vendendo. Exato. Então assim, igual agora, quando eu entrei aqui, eu falei pra ela do Egito, eu falei assim, você vai pro Egito comigo, porque assim, eu quero uma pessoa, ela precisa saber a energia, ela precisa saber o que ela tá vendendo. Ela precisa sentir aquilo, entendeu? Então assim, quem diria, né, que hoje as empresas contratam quem tem experiência de vida. Porque dependendo do negócio, é isso que conta. Claro. Não, gente, eu não tô falando que todo mundo, que todo ramo. Não, o meu financeiro, não. O meu financeiro é um financeiro foda, que é uma pessoa que entende, porque a gente tá falando de número e tudo mais. Mas vários cargos, várias posições, o saber viver a vida conta muito. Entende? Hoje, pra mim, não faz sentido ter alguém na minha... Hoje, as minhas 3 meninas, que é as meninas superpoderosas. Uma é nômade e tá na Polônia. A outra tá na Argentina de rolê, porque ela é nômade também, né? E a Lu tá um pouco com base em São Paulo, mas ela fica no Rio e tudo mais. E eu acho isso o máximo. Entende? Eu quero uma pessoa, tipo, hoje... olha, eu falo que antes eu achava que o sucesso da minha empresa era eu ter pessoas que viajavam comigo ou não. Hoje, pra mim, o que é o sucesso, eu recebo diariamente pelo menos 1 ou 2 mensagens de pessoas me enviando currículo, querendo fazer parte do meu time, pelo amor de Deus. E eu olho e falo, cara, que incrível! É um sintoma do caralho. Que incrível isso que a gente, que a gente tá crescendo, assim, sabe? Que a gente tá criando. E assim, ó, nessa imersão que eu fui, ele falou, o seu colaborador é seu maior cliente. Se ele não admirar qualquer 200, 300 reais, ele vai te trocar. Entendeu? Hoje a gente faz as reuniões semanais, inclusive é toda terça-feira, agora à tarde a gente vai. O sorriso no rosto, tipo assim, elas veem um sentido, elas trazem coisa, e eu falo que é a coisa mais valiosa da minha empresa. Eu ter pessoas que vê sentido, eu ter pessoas que falam, confia no que estão vendendo, confia. Traduzindo, essas pessoas que estão trabalhando lá, elas estão fazendo o que... Elas encontraram também o ponto do maior potencial delas. Elas estão satisfeitas fazendo aquilo. Elas Totalmente. estão bem... Ou seja, é a mesma coisa que você fez. Mesma coisa. E é engraçado porque por eu saber disso, eu faço muita questão de valorizar o meu time. Então assim, na minha empresa não é o cliente que tem razão. Se eu errar, o cliente tem razão. Claro. A gente demite cliente, sabia? Que na minha empresa eu demito cliente. Porque eu falo, eu larguei uma carreira militar pra trabalhar com o que eu amo. Se um cliente, ele começa a ser cri-cri, se eu vejo que a minha proposta, porque eu não vou agradar todo mundo, eu tenho o meu jeito de trabalhar e eu não quero agradar todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Eu quero nichar o quanto mais, assim, o meu público. Quando eu vejo, eu falo, gente, ele vai perder o dinheiro dele, ele vai perder o tempo dele e eu vou perder a paciência. Eu não preciso disso, graças a Deus. Quando eu falo que eu não preciso, não é numa arrogância. É porque eu sei o valor que tem eu ter tomado essa decisão. Eu sei o que me custou. Porque assim, hoje eu dedico a minha vida. E não é porque eu sou workaholic e tal. Não, é porque o meu propósito de vida e tudo, tá tudo muito interligado. Entende? Hoje tá muito, tipo, tem o número da empresa e tudo mais, mas o meu Instagram é sobre viagem. Então, assim, a pessoa para e quer falar sobre viagem, tipo, eu paro o que eu tô fazendo porque eu amo, sabe? Tipo assim, se deixar, eu fico aqui até amanhã. Não, daqui a pouquinho eu vou encerrar, porque você tem compromisso. Eu tenho. Ficou combinado, então eu nem tô vendo a hora aqui. E a gente... Eu ficaria aqui mais horas. Pois mas eu tenho que terminar, porque você tem reunião daqui a pouco, tal, enfim, né? Mas a conversa, assim, cara... para encerrar, então, né, já que você tem compromisso e eu tenho que respeitar isso, 2 coisas, assim. O que você, hoje, na posição que você está, o que você acha que seria essencial, assim, numa frase, dizer para as pessoas sobre o que elas deveriam fazer, porque você fez, né? E o que elas não deveriam fazer, porque você também fez. Tá. Então, primeira coisa, o que elas deveriam fazer? Terapia. Quando eu falo terapia, é assim, ó. Eu só entendi que eu já tinha tudo dentro de mim quando eu sentei. Era um terapeuta comportamental, a linha dele. E eu sentia que eu sabia o que eu deveria fazer.
Ele olhou pra mim e existem várias linhas, mas essa em específico, ela é muito do agora, né? Não é igual psicanálise lá no fundo, tá? Porque tem gente que tem medo. Tipo assim, às vezes a pessoa vai em um psicólogo ou dois e tipo, gente, a gente tem que encontrar uma pessoa que fala a nossa língua, entendeu? Porque eu fiz psicanálise muito tempo. O que você pensa sobre isso, não sei o que e tal, e não chegou a lugar nenhum. Ele olhou e falou assim, tá, beleza. Você tem um sonho. Planejamento. É engraçado porque é uma coisa muito lógica, mas eu tava no turbilhão, não conseguia pensar. Ele falou, beleza, planejamento. Quais as ações que você vai tomar pra chegar? Não sei o quê. E não. Então ele pegou, eu acho que terapia faz isso com a gente. Sabe? Tem gente que não... Te posicionou. Ele me posicionou. Então, uma coisa que eu indico, tipo assim, terapia, você tá num momento que você precisa tomar uma decisão, você estagnou, você não tá conseguindo, tem gente que já tá num patamar mais evoluído que não precisaria de terapia. Mas, eu tô falando pela grande maioria das pessoas que eu conheço. Faz terapia ou encontra alguma coisa que pra você funciona como terapia, pra você olhar pra isso. Inclusive, viagem é terapêutico. Viajar é terapêutico, na minha opinião. Faz terapia. O que eu falo pra não fazer, tipo, que eu não... Pra você, o que as pessoas não deveriam fazer, que você fez. Tá, não deveria, o que eu... Demorar. Demorar. Porque essa vontade, tá certo que eu não senti aquela certeza do tipo, vai dar certo. Quando eu senti, eu saí. Só que se eu tivesse olhado pra isso antes, sabe? Eu acredito que a gente tá onde a gente tá. Eu não tenho, assim, arrependimentos e tudo mais. Só que eu tô falando isso, que eu fiz, assim, eu poderia, sei lá, ter saído, por exemplo, no início do ano, quando eu fui trocada de viatura e eu fiquei pé da vida, entendeu? Mas eu sei que a maioria das pessoas já sentiu a vontade. A oportunidade já aconteceu. Então, assim... Não espera chegar a hora. A hora é agora. E quem faz a hora é você. Entendeu? Tipo assim, a gente acha, eu falo que o melhor dia da nossa vida, ele pode ser hoje. O melhor dia da vida, ele não vem com aviso. Só pode ser hoje, né? Então assim, qual que é a melhor... Todo mundo pergunta pra mim quando eu vou no podcast. Qual a melhor viagem da sua vida ou qual o melhor país? Eu falo, a próxima. É a próxima. Entendeu? Então assim, eu falo que eu fiz porque... de demorar um pouco, porque eu tava com muito medo, mas hoje eu entendo que foi tudo na hora certa, mas eu falo isso, não demora, sabe? Não espera. E o Covid veio aí, gente. Se o Covid não ensinou, sabe? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer. É igual, tem uma menina que eu sigo no Instagram aqui, que é nômade também, ela acabou de postar, ela tá no Rio Amazonas fazendo uma travessia aí, parece que o pai dela morreu, ela falou, como assim eu não tenho mais meu pai? Como assim? Eu falei com meu pai ontem. E é isso, a gente coloca a morte. Ai, meu Deus, que dramática. Gente, a única certeza da vida é a morte. Então, assim, eu trabalho muito com a morte do meu lado. Tipo assim, nossa, eu tô aqui em Goiânia, eu tenho que aproveitar a minha família, os meus amigos, que eu vou pro mundo. Eu não sei. Você sabe agora, né? O seu melhor momento é agora, exatamente esse momento. Porque aqui você está reunindo toda a experiência da sua vida nesse momento. É o momento que você está mais carregada de toda a experiência da sua vida. É esse momento agora, exatamente agora, nesse tempo. Amanhã, esse tempo vai se repetir de novo. Agora, se você abre mão desse momento que você está vivendo agora para viver amanhã, você não vai viver nem amanhã nem agora. Acabou, perdeu tudo. Outra coisa importante, né, que você deixa aqui como aprendizado para essas pessoas é o seguinte, você precisa tomar a decisão, ok? Então, eu decidi que eu vou fazer isso, beleza. Agora, fazer isso pode demorar 1 ano, 2, entendeu? Vai depender da sua construção, de como você vai construir isso, né? De como que você vai transformar em realidade a decisão que você tomou. Agora, sem tomar a decisão, nada nunca vai acontecer. Não muda. Né? Eu quero finalizar que eu tatuei uma frase de Cora que pra mim é o que me dá o sentido, que é: nada do que fazemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. E pra mim tudo mudou quando eu tirei o foco do dinheiro. Lembra que eu falei de não pagar? Eu falei assim, a gente tá aqui pra impactar a vida das pessoas. E hoje mesmo que a prova disso foi uma expedição que eu fiz que deu poucas pessoas, eu falei, essa expedição vai acontecer mesmo se eu não ganhar R$1 lá atrás. Eu falei, porque eu quero que essas pessoas tenham essa experiência, entende? Então, assim, independente do que você vai fazer, do que você sonha em fazer,
toca o coração das pessoas. Impacta a vida das pessoas. Porque a recompensa disso... Vem, mas vem a cavalo, assim, vem a jato. É impagável você olhar para aquele olhinho assim e falar, caralho, você mudou minha vida, você transformou a minha vida. Isso não existe dinheiro no mundo que paga. Quando você faz o que você tem talento para fazer, cara, você não tem ideia de como você impacta as pessoas, né? Exato. Incrível isso, né? Exato. Você vê, olha como é que a coisa funciona. A natureza é um negócio muito louco, né? Você vê, todos nós nascemos com um talento diferente uns dos outros, né? Muita gente tem talento para fazer pastel, claro. Por quê? Porque o mundo é enorme. Não pode ser um cara só com talento, né? Quantos pilotos talentosos, quantos aviadores, quantos professores, quantos cantores, são várias pessoas, né? Mas especificamente cada pessoa, todos nós temos um talento onde a gente é foda. A gente é cara, foda. Quando você descobre isso e tem a coragem de assumir isso, acabou. Aí é o seguinte, aí você vai ser o cara, né? Exato. Ou a cara, entendeu? Não isso. tem pra onde correr. Exato. Queca, sapeca, né, e tal. Queca, sapeca é bom, hein? Instagram. Queca pelo Mundo, gente. Me segue no Instagram, @Queca pelo Mundo lá. Eu conto muito, assim, sobre vida real, da vida nômade. Eu falo muito sobre as expedições, eu falo sobre a vida. E aí agora eu tenho um termo que é a Queca Palestrinha. Eu comecei a dar palestra e é um projeto desse ano. E é engraçado porque eu comecei com dica de viagem, mas não é sobre viagem, sabe? É sobre... tem que olhar pra lá, né, gente? Tá certo ali? Queca pelo mundo, sou eu! Sou eu. E assim, é isso. Vamos viajar junto, lá tem meu site. Inclusive, fica convite pra vocês. Vamos viajar ao mundo, tem vários destinos. Eu tenho Islândia, tem Marrocos, tem Egito. Tem pra todos os gostos. E foi um prazer, eu adoro muito, assim... me conectar com pessoas. Eu falo que a resposta está sempre nas pessoas que você ainda não conhece, né? O Jurubebas está começando agora, vai completar 6 meses de rede agora, né? Tá novo, é um projeto novo, mas assim, é um projeto que está trazendo uma enorme satisfação fazer. Eu até tinha decidido não mexer mais com comunicação, porque eu passei a vida inteira fazendo isso. Só que aí a gente tomou a decisão, cara, vamos fazer o estúdio dedicado para um podcast? Vamos fazer? Vamos ficou incrível, tá incrível, autêntico. E aí tá aí o estúdio, e ficou legal pra caramba, a gente tá, né, e tá dando certo. Por que tá dando certo? Porque a gente tá fazendo. Teve problema. Cara, essa mesa aqui, por exemplo, né? Você, vamos mudar essa mesa. Era outra mesa. Cara, vamos fazer. Como é que vai ser? Vai ser a mesa. Vamos comprar umas tábuas de eucalipto, entendeu? E vamos fazer, e fizemos, e tá aí, acabou. E tá super original. Parabéns, viu, gente? Isso, é lindo aqui. né? E eu já quero, em junho eu acho que eu vou passar por Goiânia. Eu já tô me oferecendo para um próximo episódio. Vou vir com mais tempo. Claro. É só, vou passar tal dia. Já está marcado. Eu te aviso. Porque faltou você falar, por exemplo, das experiências e pontualmente dessas expedições. Mas não dá tempo. Então, não dá tempo, mas eu já vou deixar uma dica. O meu livro tá esgotado, porém tem ele no Kindle e eu acho que na semana que vem vai ter. No meu livro, eu não fico, tipo assim, dando diquinhas de viagem, mas eu falo muito de viagens, tipo... que transformaram. Então, quando eu acampei na Muralha da China, da Índia, eu falo das lições que... como é você ir embora, como é você voltar. Então, eu falo muito isso e acaba que ele meio que virou um livro de autoajuda, mas não no sentido... mas não do tipo assim... de autoajuda mesmo. Exato, e eu não esperava, eu só queria mandar minha mensagem pro mundo. Transferindo conhecimento. Exato, e assim, foi incrível, sabe? Assim, eu falo que meu livro é meu filhinho, eu tenho muito orgulho, então quem quiser ir lá no meu Instagram tem. É um bom começo, mas quando a gente vier, a gente fala mais sobre... A gente pode até antes abrir no Instagram pra ter perguntas pra gente fazer, né? Mais direcionado, tipo assim, tô indo no podcast, o que vocês querem saber? É isso mesmo. A gente faz. Vai ser um puta prazer. Pode deixar que eu volto. Vou amar. Obrigada, viu? De verdade. De nada. Você que esteve aqui no Jurubebas até aqui, então lembrando, faça a sua inscrição aí, é importante, dá relevância pra gente. Você dá o like, se gostou, dá o like, se não gostou, dá o like também e clica no sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui com antecedência, beleza? No mais é isso, foi um prazer enorme estar aqui de novo com você. Falou? Abraço, tchau.
Bebas.